Agora sim. Então, mais uma vez, eu inicio a aula salvando, tá, pessoal? É importante. Eu até depois quero que vocês confiram lá no Moodle se deu certo. Eu até tentei salvar logo depois, alguns dias, mas eu não tenho certeza se deu certo, tá? Porque eu realmente uso há muito pouco tempo o Moodle. Mas depois, se dá uma conferida, qualquer coisa, quem não conseguir baixar por lá, manda um e-mail para mim, solicitando, aí que eu mando para vocês. Eu acho até um e-mail um pouco pesado, mas deve dar para ir, tá? Principalmente aqueles que não vierem, não assistiram a aula, né, naturalmente, tudo bem? Então, Tom, mais uma vez a gente divide nossa aula aí, vamos dizer assim, em 3 partes, tá? A primeira parte a gente vai fazer uma revisão bem rapidinho, 5 minutinhos aí no máximo, voltado ao que nós falamos na aula passada, né? Então, sempre faço isso, mesmo em aulas presenciais, eu costumo ter esse hábito, porque eu entendo que acaba sendo útil para aqueles que, porventura, faltaram a aula passada, né? E, ao mesmo tempo, também serve como sendo uma fonte de você revisar os conteúdos mais importantes que foram desenvolvidos na aula anterior, tá? Então, na aula passada, eu vou só recorrer ao slide aqui rapidinho, é importante que vocês lembrem. Tem uma palavrinha-chave na nossa aula passada, tenho certeza que vocês vão lembrar, que é... Opa, tem mais alguém chegando aí. Deixa eu voltar aqui. Seja bem-vindo, seu Raimundo. Então, vamos lá. Aqui, Parabéns, ó. Raimundo. A gente fazendo aniversário aí? Maravilha. Então, o que nós fizemos na aula passada, que é importante... Abriu a tela para vocês, pessoal? Abriu. Maravilha, obrigado. Puderem fechar o microfone, como nós combinamos na aula passada, pessoal, e ao final de cada etapa eu abro para as perguntas, tá? Não esqueçam disso. Vamos lá. Apresentação do slide. E aí do slide atual. Opa. É isso mesmo. Espera aí. Então, maravilha. Então, aula passada, pessoal, basicamente a gente chegamos à conclusão que é sempre importante a gente se situar, né, turma? Olha só. Observe que a nossa matéria, a cada aula que a gente está junto, a gente vai encaixando algumas peças, né? Sempre importante. Qual que é o nome da nossa matéria? Comunicação organizacional e redes sociais, né? Essa parte de rede social a gente vai ver, prometi para vocês, já na próxima aula a gente vai ter um contato maior sobre isso. E aí a matéria talvez vai ficar até um pouco mais interessante, ao meu ver, porque é uma coisa que, querendo ou não, todos nós lidamos, né, no nosso dia a dia. A única diferença é que a gente vai estar encaminhando isso para o meio organizacional, para o meio corporativo, que é o que nos interessa, né? Então, aula passada nós chegamos ao entendimento que se eu falo em um processo de comunicação, eu jamais vou levar de maneira exclusiva a um processo de comunicação interno, né? Ou seja, é muito importante que a gente veja esse viés, né? Ou seja, essas nuances, essas possibilidades, tanto voltada ao público interno, já falei para vocês, né? Remetam aquele caderninho da sabedoria, eu chamo dessa forma, cria o nome para vocês aí, né? De você colocar algumas palavrinhas-chave, né? Que é o nosso cliente interno. O que é o cliente interno? É aquele nosso colaborador, né? Antigamente se chamava de funcionário, né? Cuidado, pessoal, já falamos bastante sobre isso, sempre que eu lembrar, eu vou estar alertando com relação a isso. Algumas palavras estão obsoletas. O que seria obsoleta? Ultrapassada, né? Ou ultrapassadas. Então, por exemplo, hoje em dia você fazer menção a um colaborador como sendo um empregado seria uma tremenda falha, né? Porque o empregado é um dos sujeitos do contrato de trabalho. Então, quando você está falando de direito trabalhista, aí você pode usar a palavra empregado. Mas se você, numa entrevista de emprego, utiliza, vamos falar sobre isso hoje, em relação aos processos de seleção, utiliza uma palavra como essa, no mínimo você vai estar evidenciando aquele entrevistador, aquela entrevistadora que você está desatualizado. É muito importante que vocês também aproveitem essa matéria sobre essa ótica, de agregar palavras que vão ser úteis ao processo de comunicação de vocês, dentro e fora da empresa. Então, ou seja, se eu tenho essa preocupação em trazer uma melhoria no processo de contratação, vou falar sobre isso daqui a pouquinho, no processo de tratamento com relação ao meu capital humano, né? Outra palavrinha boa também para te agregar, né, pessoal? Seria o capital intelectual, que são os meus colaboradores. Também é muito importante que eu olhe para fora e melhore também essa forma de comunicação externa. Então, quando na aula passada nós falamos, eu respondi essa pergunta para vocês, nós respondemos juntos, né?
que faz uma empresa se diferenciar em relação aos seus rivais, nós chegamos também a um entendimento que essa diferenciação ela passa também para uma melhoria do seu capital humano. Então, ou seja, se você pegar uma empresa de muito sucesso, na aula passada citamos a Google, por exemplo, né? Inclusive no filme que assistimos, né, em aulas anteriores, que foi um senhor estagiário, ficou muito claro o quanto que o capital humano hoje ele é um diferencial competitivo. Então, quando eu falo em competitividade, eu estou falando de diferenciação, que é o que nós buscamos. E quando essa matéria traz a questão do processo de comunicação organizacional, é exatamente nesse sentido. Quais são os meios e ferramentas que uma empresa pode adotar para que ela melhore esse processo de comunicação e, naturalmente, seja mais competitiva no mercado cada vez mais acirrado, né? E aí, por último, eu coloquei aqui, o que faz uma empresa cobrar um preço maior para os seus produtos, tem um erro de português aqui, não consegui corrigir, e serviço, mesmo assim, tem um público cativo, né? Então, ou seja, o que quer dizer isso, né, literalmente? Que falamos sobre isso, quer dizer, alguém só, né, consegue pagar mais por um produto ou serviço que eu faço se eu entendo como sendo um produto ou um serviço que ele tem valor, tá? Então, nesse sentido, pessoal, é muito importante que a gente diferencie. Todo mundo está me ouvindo bem? Sim. Maravilha. Sim. Sim. É muito importante que a gente diferencie o fator preço do fator valor, né? Então as pessoas confundem isso. Por que um preço muitas vezes é alto? Porque você não consegue enxergar valor naquele produto, né? Agora, falamos sobre isso, né? Quando eu citei, por exemplo, o exemplo da Mercedes, se lembram disso? Né? Aquela estrela do capô de um carro, existe um valor agregado associado àquela marca, né? Aí alguém pode falar, professor, é qualidade? É um carro mundialmente conhecido? Professor, é status também? Sem dúvida nenhuma, né? É um consumidor ou uma consumidora que busca ter um produto exclusivo? Também é. Né? Até falamos sobre isso, alguns de vocês podem até ter se surpreendido, né, quando eu dei o exemplo da Mercedes, quando criou-se um carro, entre aspas, popular da Mercedes, né, que foi esqueci o nome do carro, enfim, Classe A, lembrei o Classe A, né? Você popularizou uma marca que não é popular. Então, no final das contas, foi um grande tiro no pé que a empresa deu contra ela mesma. Porque muitos clientes de alto padrão financeiro, de consumo, compram um carro, sei lá, de 200, 400, 500 mil reais, 1 milhão de reais, deixaram de comprar essa marca porque paravam numa esquina e viam um Classe A de 50 mil reais parado ao lado. Aí você fala assim, pô, professor, mas que besteira, né? Eu jamais pensaria dessa forma, galera. Isso é um nicho, né? O que é um nicho, turma? Todo mundo já sabe. É uma estratificação, um grupo de pessoas que, ao comprar um produto como esse, quer aquele produto personalizado, né? Ou seja, ele se identifica e entende que não quer a popularização do mesmo. Então, por mais bobo que você possa parecer, e eu particularmente também acho, quando o sujeito compra uma Ferrari, ele quer exclusividade, né? Tanto prova isso que Ferrari no mundo, não sei nem se tem 1000 Ferraris no mundo. Eu não sei esse dado, mas é uma quantidade muito pequena se comparado a carros da Volkswagen, né, da própria Toyota, etc. Beleza? Aí falamos sobre a questão da imagem, não só a imagem interna, mas a imagem externa. Falamos também sobre a questão da inovação, né? Quando a empresa domina uma tecnologia, naturalmente ela consegue vender mais caro um produto. Foi o caso da Apple, quando criou, né, o smartphone maior, né, com a tela maior, voltando aos primórdios que o telefone foi no início, né, literalmente maior, um tijolão, etc. Né? A grife, a Nike, por exemplo, falamos também sobre isso. Né? Por que alguém compra mais caro uma Nike? Pode ser também uma Adidas, pode ser uma Mizuno, né? De acordo com a sua preferência, porque entende que essa marca é associada também, acho que nem falamos sobre isso, mas também ao uso de grandes esportistas no mundo. Né? Michael Jordan, por exemplo, só usava Nike. Né? Alguns jogadores de futebol, por exemplo, David Beckham, o próprio Totti, né, um pouco mais antigo, recentemente. Abriu o microfone. Alguém abriu o microfone. É o Genildo. Quem que é? Ei, Genildo, desliga aí. Maravilha, obrigado, Genildo. Então, são marcas associadas, né, a grandes esportistas do mundo. Quando você fala em qualidade, também se fala muito a questão da Brastemp, né? Criou-se até uma piada com isso. Ah, não é um Brastemp, não é um Brastemp, né?
Então, ou seja, associar essa marca a uma grande qualidade. Então, faz com que quem compre acabe pagando mais caro. Falamos também sobre uma palavrinha chamada market share, que essa é muito importante que vocês lembrem. Como é que eu vou lembrar disso, pessoal? Market share é a participação em porcentagem dessa empresa no mercado. Ou seja, no mercado de smartphones, por exemplo, né? Hoje quem é líder é a Apple, né? Há um tempo atrás, se não me engano, até 2014, era a Samsung, né? Ou seja, esse market share, que nada mais é do que a porcentagem de participação que essa empresa tem em relação ao mercado, é também um diferencial competitivo. Por quê? Vamos sair um pouquinho da nossa matéria, pessoal, mas sem viajar muito. Se você é um grande investidor ou uma grande investidora, e você vê que essa empresa ela tem uma maior participação de mercado em relação às outras concorrentes, como, por exemplo, é o caso da Coca-Cola, por exemplo, falamos também sobre ela na aula passada, concorda que a chance de eu ter um ganho na ação dessa empresa é muito maior. Então, observe que a gente está falando aqui de valor agregado voltado a um diferencial competitivo de capital humano, mas são várias nuances. E uma delas diz respeito exatamente ao valor agregado financeiro também. A gente não pode esquecer essa parte como uma das partes mais importantes. Né? Tanto prova isso, vocês têm acompanhado em casa aí, até assim como eu, né? Mesmo quem é leigo em economia, que eu também sou, apesar de ser muito curioso na área, né? A grande maioria das empresas perderam valor de mercado, com algumas exceções, talvez um iFood, né, tenha aumentado em função de uma demanda maior agora, mas talvez os hipermercados também tenham aumentado em função de uma demanda maior, porque com certeza as pessoas ficando mais tempo em casa, elas vão comer mais do que comeriam se estivessem fora. Então, olha só que legal. Em detrimento de outras empresas, né, que acabaram, né, como, por exemplo, grandes redes comerciais, né, que acabaram diminuindo o número de valor por ação em função de uma queda. A própria Google eu acompanhei também nesse sentido. Então, ou seja, é importante que vocês lembrem com relação ao market share, que é a porcentagem de participação, e existe uma relação direta entre o aumento do market share e aumento do valor das ações dessa empresa também, beleza? Aí dei exemplos, né, da Cielo em 2012, ela tinha uma participação de 53%, diminuiu para 42% em 2019, então, ou seja, houve uma queda do market share dessa empresa e consequentemente, observe aquilo que eu tinha falado anteriormente, observamos aqui também uma queda no valor da margem de lucro dessa empresa, passando de o valor de uma ação em 2015 de 30,69, ela passou em 2020 a 7,31. É só para provar para vocês o quanto que existe uma relação direta entre o market share e um aumento ou diminuição da margem de lucro, nesse caso aqui uma diminuição, perfeito? Principalmente a vocês que são de contabilidade, hein, galera? Pessoal de administração também é importante, abrir um pouquinho a cabeça, pensar também em questões de valor, né, porque vocês serão gestores e gestoras que vão tomar decisões com relação à questão financeira também, mas pessoal de contabilidade, isso aqui é dever de casa. Né, já começar a pensar, usar essa matéria também no aspecto financeiro é fundamental. E aí deu um exemplo contrário, agora de crescimento. Né? A Apple, em 2011, tinha uma participação de 20% no mercado apenas, e em 2014 passou para 69%. Né? Então, ou seja, a taxa de lucro cresceu proporcionalmente ao crescimento do seu market share. Perfeito? Então, a conclusão que nós chegamos na aula passada é que se eu sou um acionista, se eu sou um investidor, uma investidora, eu vou, um dos índices, galera, muito importante que vocês pensem dessa forma, tá? Eu estou apresentando apenas um índice para vocês. Ele não é o mais importante ou o único. Né? Por exemplo, eu estava numa aula de sexta-feira, que é análise das demonstrações contábeis, e aí tem um aluno, dá para vocês entenderem mesmo não estudando essa matéria ainda. Teve um aluno que viu um índice de uma empresa que era um índice ruim. Né? Por exemplo, chegamos ao entendimento que o índice, para ser bom, ele tem que ser superior a R$1, um exemplo. Né? Era um índice de liquidez, que mede a capacidade de pagar dívidas da empresa. E aí, nós tínhamos um índice que deu abaixo de 1, e o aluno falou assim, professor, então podemos concluir que essa empresa é uma péssima empresa para investimento. E eu falei, de maneira nenhuma. Aí ele se assustou e falou, por quê? Eu falei, isso não foi em vídeo aula não, professor, foi pessoalmente, tá? Eu falei, por quê? Se você tem um índice negativo em relação a alguma coisa, talvez esse índice negativo, deixa eu voltar para cá, ele seja um índice altamente compreensível. Né? No seguinte sentido, de entender, tem um exemplo legal que eu posso provar isso para vocês, se você pegar aí, se você pegar uma construtora de imóveis, né? Sei lá, uma Paulo Otávio da vida, esse nome aqui não merece ser citado aqui não, tá até preso esse cara até hoje, né? Mas que seja uma construtora MRV, um exemplo, né? Se você pegar o balanço patrimonial dessa empresa, o índice de endividamento que ela tem é altíssimo. Aí alguém pode falar, pô, professor, mas essa informação ela é ruim.
Não, por que ela não é ruim? Porque é muito comum nas empresas que trabalham nessa área de construção civil ter um alto índice de endividamento, em função de que as obras são financiadas por bancos. Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc. Então, ou seja, é inerente àquele segmento ter um índice baixo de liquidez, por exemplo, corrente, né? Uma vez que o endividamento que essa empresa tem é muito alto. Ou tem uma palavrinha boa para vocês pensarem em semestres futuros, um alto grau de endividamento que essa empresa possui. Então, por isso, cara, sempre aconselho vocês pensarem dessa forma, tá? Vocês que já estão sendo aí preparados, né, com relação à questão de serem não só contadores e contadoras, administradores e administradoras, mas vocês são gestores daquilo que vocês fazem, né? Então, não esqueçam que para você ter uma opinião sobre alguma coisa, né, vocês têm que entender qual é o cenário que essa empresa está envolvida, né? Então, sempre a gente fala muito de contabilidade. A gente, em contabilidade, só pode comparar banana com banana, maçã com maçã. Não dá para comparar melão com melancia e achar que vai ter o mesmo entendimento. Então, é por isso que cada vez mais que vocês forem avançando, e essa matéria também vai ser útil nesse sentido, vocês vão entender da necessidade de você entender quanto a um nicho de mercado. Por exemplo, se vocês aí que estão do outro lado pensarem em ser futuros auditores e auditoras, né, na auditoria, que é uma das áreas da contabilidade que eu acho sensacional, porque você viaja muito, você todo dia tem uma rotina diferente, você conhece empresas diferentes e etc. Bem, eu estou falando que eu acho legal isso, mas alguém pode achar um terror. Eu sou viajar demais, não, e a minha família, né? Ficar longe de casa, eu detesto isso. Por isso que eu falo muito, galera. Pensem no perfil de um trabalho que vocês vão executar. Né? Porque, verdadeiramente, uma pessoa que tem família, tem filho, né, casado, e se insere no meio de auditoria, não é que seja impossível. Muito pelo contrário. Se a pessoa quiser, ela consegue. Mas é uma vida bem diferente da vida de você trabalhar 8 horas por dia, estar 7 horas ou 8 horas em casa no final do dia, rever a família. É uma questão de perfil. Então, achem quais são os perfis que vocês têm, cada um, para que vocês se encaixem e amanhã não sejam pessoas frustradas, como infelizmente a gente vê bastante, né, nesse sentido aí fora. Beleza? Pessoal, tudo bem com a nossa aula passada? Tranquilo? Alguma pergunta ficou? Principalmente para aqueles que, porventura, não vieram à aula passada? Tranquilo? Sim. Maravilha. Então, vamos avançar para a segunda parte da nossa aula, que seria exatamente conteúdo voltado a essa parte que eu vou mostrar para vocês agora, pessoal. Opa, deixa eu tirar daqui. Só um segundinho. Aí, tá aparecendo para vocês? Professor Alexandre Bessa e tal? Não. Não? Ainda não? Ah, Apareceu agora? Também Não. Então, deixa eu voltar aqui. Perdoe-me. Agora vai. E agora? Também apareceu. Apareceu, né? Maravilha. Então, com relação à nossa aula de hoje, pessoal, o que nós iremos falar? Então, já que na aula passada nós chegamos ao entendimento, tudo aquilo que nós acabamos de revisar, o que é importante que a gente pense agora, pessoal, com relação ao processo de recrutamento. Muito importante que a gente diferencie, pessoal, recrutamento de seleção. Tá? Então, por exemplo, quer ver um exemplo legal? Quando a gente assistiu o filme lá na semana passada, né, batemos aquele papo com relação ao senhor estagiário, e o Robert De Niro, né, ele viu aquele quadro no quadro de avisos, né, um anúncio para que ele se candidatasse, mandando um currículo, mandando aquele vídeo de 5 minutos. Ali é um processo de recrutamento, no qual a empresa ela está indo para fora dela, né, fora das suas fronteiras organizacionais, e divulgando essa vaga externamente. Então, naturalmente, uma empresa ela tem várias formas de divulgação. Por exemplo, daqui a pouco eu abro as perguntas de vocês, tá? Mas olha só, pessoal, vocês já ouviram falar, alguém que fala assim, essa empresa é complicada porque aqui só entra quem tem QI, né? Que seria o quê? O quem indicou. Já viram essa expressão? Já. Já, né? Concorda que toda vez que a gente ouve essa expressão, a gente tem digamos que uma percepção negativa disso, né? É como quem diz assim, eu tenho um amigo que trabalha na empresa, né? Sei lá, trabalha na Petrobras, não, Petrobras não serviria, trabalha no Banco Itaú da esquina, e aí, quando alguém estiver precisando de vaga, ele vai me sugerir, me indicar, né, essa vaga,
E o simples fato de eu ser amigo desse meu colega, desse meu amigo, né, termos essa amizade, me garante, né, que eu passe nesse processo de seleção. Então, ou seja, mas concordo que nem sempre isso acontece? Pô? Não, muito pelo contrário. Porque esse QI é muito importante que vocês pensem um pouquinho diferente com relação a isso. Né? Porque, só um segundinho, pessoal. O que acontece? Quando você atribui o QI à falta de virtude daquela pessoa que está sendo contratada, aí sim você está falando, pô, então essa empresa ela não tem uma preocupação em realmente contratar profissionais qualificados. Ela vai trazer qualquer um, basta ter um grau de amizade. Agora, quando você fala num processo de recrutamento sério, né, e aí é muito importante, pessoal, que nós estamos, vocês sabem disso, no meio acadêmico. Né? Então, para nós temos em sala de aula, que é o nosso laboratório, né, vamos dizer assim, as nossas possibilidades. E é por isso que eu sempre solicito, eu acho que já falei isso para vocês, vou sempre estar lembrando, o cenário que eu quero que vocês imaginem em sala de aula, pessoal, é um cenário de uma grande empresa. Ah, professor, que preconceito é esse que você tem com amigo de pequena empresa? Galera, muito pelo contrário. Né? Nós sabemos, eu sei disso, que cerca de 98,2% das empresas legalmente constituídas no nosso país são micro e pequenas empresas. Ou seja, elas são a mola mestra de uma economia de um país como o nosso. Né? Não só aqui no Brasil, como qualquer país do mundo, inclusive os países desenvolvidos, a maior parte das empresas são micro, então, ou seja, apenas 0,8% são grandes empresas. Mas por que eu quero que vocês pensem em cenários de empresas grandes, pessoal? Que é o destino de vocês, eu tenho certeza disso. Por mais que eu não conheça muito bem cada um de vocês, a gente está no processo de conhecimento ainda, né? Acho que da turma de vocês, acho que eu conheço só a senhora Ana, se não me engano, né? De matérias anteriores, mas eu tenho certeza que vocês são pessoas ambiciosas. Eu tenho certeza que vocês querem trabalhar em empresas que vocês tenham reconhecimento. Eu tenho certeza que vocês querem trabalhar em empresas que têm melhores salários, né? Não só financeiramente falando, que também é importante para nós, mas também desafios profissionais maiores. E concordam, turma, que você vai ter isso uma possibilidade muito maior numa empresa grande do que numa empresa pequena. A gente sabe disso. Né? Por mais que vai ter exceções que vão confirmar essa regra que eu estou trazendo para vocês. Perfeito? Então, sempre que eu trouxer um cenário de processo, agora estamos falando de recrutamento, imaginem um cenário de uma grande empresa. Então, uma grande empresa que tem processos, né, que são muito bem pensados, que são muito bem planejados, controlados e executados. Eu falo isso muito, galera. Tudo que eu falar aqui para vocês, é importante que vocês não esqueçam. Mais importante do que você planejar alguma coisa é você criar um meio de controle para você mensurar o quanto que essa alguma coisa tem dado certo na sua vida. Né? Eu dou exemplo bobo aí. Você quer começar a fazer uma dieta, por exemplo. Isso é o planejamento que você faz. Como é que você vai controlar o início dessa dieta? Que seja, por exemplo, também começar a fazer um exercício físico, entrar na academia, por exemplo. Você vai ter um nível de controle. Quantas vezes por semana eu vou? Né? Quantos dias eu vou deixar de ir? Quantas horas ou minutos eu vou fazer por dia? Né? Para que no final, seja um mês, 6 meses, é uma coisa muito relativa também, você consiga mensurar o quanto que você alcançou esse objetivo. Então, eu entendo, pessoal, e fruto muito da minha experiência, não só em sala de aula, mas também na vida pessoal, que a maioria das empresas, e também pessoas naturalmente, e aqui nós estamos falando do processo de comunicação, elas muitas vezes planejam muito bem alguma coisa, mas na hora de controlar e principalmente mensurar os objetivos alcançados nesse planejamento, né, falham, né, e são permissivos. Eu falo isso muito para o pessoal de concurso público, né, pessoal que estuda. Aí, galera, tracem um plano que inclua um período futuro que você quer começar a passar no concurso público, ou pelo menos se tornar competitivo, né, melhorar sua nota, etc. Não dá para você começar alguma coisa sem saber. Eu pergunto, mas para quando que você imagina que você vai ter? Ah, professor, não sei quando isso vai acontecer. Então, tem erro de planejamento aí. Então, para nós é que é muito importante que a gente também pense nesses processos. Nesse momento, estamos falando de recrutamento, mas que a gente tenha esse alinhamento entre planejamento, controle, execução e, né, mensuração de resultados, perfeito? Então, não tirem, pessoal, não vejam esse QI como sendo algo negativo, não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque se eu trabalho numa empresa, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Sou professor, né, minha função, o cargo que eu exerço é professor. Eu tenho um coordenador da faculdade de JK, por exemplo, que vai falar, professor, estou precisando de um professor de contabilidade. Né, mas se o senhor conhece alguém que o senhor poderia indicar, concordam, turma, que eu não vou indicar qualquer pessoa? De maneira nenhuma.
Porque se eu indicar uma pessoa, quer dizer, eu vou ter duas frentes. Eu vou olhar para a faculdade, né? E também vou olhar para quem? Para esse meu colega de trabalho, para esse meu par, né? Um outro professor, uma professora. E vou ver se eles se encaixam, né? Se existe um encaixe entre o perfil daquele profissional ou daquela profissional e o perfil que essa, no caso, a faculdade de JK, ela exige. Né? Por exemplo, em concursos públicos, eu já deixei de indicar professores, inclusive colegas próximos, que eu admiro o trabalho deles, que davam aula em faculdade, por exemplo, porque entendia que para o perfil de concurso público é diferente. Né? Então, ou seja, a dinâmica, porque não tem isso, pessoal, tem pessoas que são mais aceleradas, tem pessoas que são mais lentas, eu particularmente me considero as duas coisas, depende do meu público, né? Já falamos sobre isso aqui. Quando eu estou numa sala como a de vocês, nesse momento aqui, eu me policio o tempo todo para falar mais devagar, até porque nós não temos pressa, né? Para tornar minha dicção ainda mais fácil de ser compreendida, vou parando, etc. Agora, quando eu estou numa sala de concurso público, né, o negócio é muito mais intenso, porque a gente tem uma data, a quantidade de aulas é pequena, né, o perfil do aluno, o aluno está mais desesperado, porque muitas vezes parou de estudar, parou de trabalhar para começar a estudar, né, enfim. Então, ou seja, o que eu quis dizer para vocês? Que é muito importante que a gente se adapte às circunstâncias, né, não só ser rápido ou não só ser lento. Então, nesse caso, nessa indicação que não aconteceu da minha parte, que eu entendia que esse professor ele tinha uma resposta um pouco mais lenta em sala de aula. Grande mestre, uma pessoa que tem um entendimento, vamos dizer assim, específico, né, com relação ao conteúdo, como poucos têm, mas em compensação, o perfil de sala de aula do cursinho é diferente daquilo que ele está acostumado, que é um grande mestre numa faculdade, por exemplo. Ou poderia ser vice-versa também. Né? De repente, um professor aqui muito bom em cursinho, que não iria aguentar a rotina de uma sala de aula de faculdade. Pode acontecer também, porque a sala de aula tem uma rotina em faculdade. É a chamada que você tem que fazer, né? Você tem que lançar no sistema, você tem que fazer um planejamento, você tem que fazer chamada todo dia, vai ter uma prova que você vai ter que fazer, e em cursinho não, eu levo meu celular, minha carteira, a chave do carro, e é só o que eu preciso, no máximo uma calculadora, dependendo da matéria, e eu ministro minha aula. Então, entendem o que eu quero dizer, pessoal? Então, não desprezem esse QI, né, essa indicação, porque geralmente é muito comum nas grandes empresas isso acontecer, porque se entende que vai ter um encaixe, ou pelo menos a possibilidade desse encaixe acontecer é muito maior, perfeito? Então, galera, o que seria o processo de recrutamento? Vamos colocar um conceito no caderno, pessoal? Vocês estão com o caderninho de vocês aí do lado, não? Vamos pegar? Sim. Estamos. Por favor, para quem não pegou, olha o Ricardo chegando aí. Seja bem-vindo, Ricardo. Ô, seu Ricardo? Tá ouvindo, Ricardo? Não ouviu, né? Nós combinamos que quem chegasse por último pagaria nosso jantar hoje, viu, Ricardo? Contamos com a sua nobre carteira, tá? Então vamos lá, coloque assim, turma. Conceito de recrutamento. Vamos lá, vamos anotar isso no caderno. Conceito de recrutamento. Coloquem assim. Trata-se de um processo de atração de capital. Trata-se de um processo de atração de capital intelectual. Ponto final. Todo mundo pegou? Então, repetindo, processo de recrutamento trata-se de um processo de atração de capital intelectual. Na linha de baixo, por gentileza, pessoal, coloquem assim: tipos de recrutamento. Vocês estão tão quietinhos hoje, pessoal? Todo mundo está me ouvindo bem? Estamos. Ouvindo bem. Não tem nenhum aluno de cueca aí, não, né? Eu tive uma aula que tinha um aluno que estava de cueca. Eu achei um absurdo, isso é um desrespeito. Vai vestir a calça, viu?
Vamos lá, tipos de recrutamento. Número 1, interno. Número 1, interno. Coloquem assim, pessoal. Vantagens. Vantagens. Pessoal, me ajudem, vamos lá. Me ajudem a escrever aí essa quantidade de vantagens e desvantagens. O que seria o recrutamento interno? É olhar para onde, pessoal? Para dentro, para fora da empresa? Para dentro ou para fora? Para dentro. Para dentro, naturalmente. Então, qual é a vantagem que eu tenho em trazer... Vamos colocar uma situação hipotética, pessoal? Por exemplo, eu tenho uma empresa, né, na qual um grande banco, por exemplo, e eu tenho uma vaga para gerente comercial dessa empresa. E aí, então, vamos imaginar que esse gerente comercial ele tem uma linha hierárquica superior, né? Ele está acima de um assistente comercial, por exemplo. E surgiu essa vaga. Se eu olho para dentro da empresa, qual a vantagem que eu tenho, pessoal? Concorda que esse processo vai ser mais rápido? Sim, vai ser mais rápido. Isso, então coloque aí. Vantagens. Número 1. Maior rapidez. Maior rapidez. Segunda vantagem. Me ajudem. Quem lembrar de algum, me ajudem, tá? Segunda vantagem. Mais barato. Produto. Mais barato. Oi? Mais barato. O nível de conhecimento também, né, professor? Ah, ótimo, ótimo. Exatamente isso. Muito bom, muito bom. Como é que você colocaria isso, Rita? Ah, professor, acho que, não sei. É a Mara que está falando, né? Sim. Coloque assim. Então, na verdade, Mara, assim, se o nível de conhecimento é maior da pessoa que está dentro, na verdade, estão esses dois processos que nós acabamos de colocar. Não só vai ficar mais barato, porque eu vou gastar menos de treinamento, e ao mesmo tempo vai ser mais rápido, concorda? Então, isso que você colocou aí contempla as duas vantagens que nós já listamos. Perfeito? Concorda comigo? Sim. Maravilha. Alguém lembra mais alguma vantagem? Um bom atendimento. Um bom atendimento? Maravilha. Você só quer dizer que, na verdade, a chance de você ter um bom atendimento é maior olhando para dentro da organização, é isso? Complicou isso, não. Mas eu entendi o que você quis dizer. Eu só acho que, assim como o exemplo que a Mara colocou, ele é contemplado tanto na primeira quanto na segunda vantagem, quando a gente fala aí de mais rápido e mais barato. Né? Tudo bem? Vamos falar agora das desvantagens? Vamos listar, depois a gente volta para a discussão, tá? Fiquem tranquilos. Desvantagens. Coloquem assim, pessoal. Pode causar sentimento de injustiça. Pode causar sentimento de injustiça. Perfeito? Daqui a pouco a gente volta, tá? Essa é a primeira desvantagem. Segunda desvantagem. Estamos juntos, todo mundo? Quem ficar para trás, só falar que eu volto, tá, galera? Não deixem de se manifestar. Coloquem assim: perpetuação dos vícios. Perpetuação dos vícios.
Perfeito? E agora vamos colocar um conceito de processo interno, galera, para a gente finalizar o processo número 1, que é o processo interno, né? Coloquem assim, conceito. O recrutamento interno. O recrutamento interno analisa exclusivamente os colaboradores da organização. O recrutamento interno analisa exclusivamente os colaboradores da organização. Ponto final. Vamos agora para o processo externo, que seria o número 2, tá? Vocês colocaram o número 1 aí, o processo interno? Numerem por gentileza, tá? Então, número 1, processo interno. Acabamos de terminá-lo, né? Vamos para o 2, processo externo. Vantagens. Mesma ordem, tá? Primeiro a gente fala das vantagens, depois as desvantagens. Vamos lá, coloquem assim. Sangue novo. Sangue novo. Primeira vantagem. Sangue novo. Todo mundo junto? Tranquilo? Pô, Maravilha. Segunda vantagem do processo externo. Ideias novas. Ideias novas. Tudo bem? Vamos agora às desvantagens. Na sequência. Desvantagens. Então vai ser o oposto do interno, né? Vamos colocar aí mais caro. No interno eu tinha colocado mais rápido, né? Então agora o externo vai ser o contrário. Aliás, mais barato. Agora vai ser mais caro. A primeira desvantagem. Mais caro. É a primeira. E a segunda, coloquem aí, mais lento. Mais lento. Tudo bem? Vamos a um conceito agora, pessoal, de processo externo. Todo mundo junto? O processo externo. O processo externo privilegia o capital intelectual, privilegia o capital intelectual alheio à organização. Alheio, né, no sentido de ser fora, né? Então, repetindo, o processo externo privilegia o capital intelectual alheio à organização. Abram parênteses, coloquem fora, né? Fecha parênteses, ponto final. Pessoal, todo mundo conseguiu pegar o conceito de processo externo, vantagens e desvantagens? Anotaram aí? Sim. Tranquilo?
Vocês sabiam, fiquei sabendo, pessoal, que vocês estão fazendo uma vaquinha aí, é verdade isso ou não? Tô sabendo não, professor. Pra que é? É para dar um presente de Páscoa ao professor. Fiquei sabendo dessa história aí. Se for uma surpresa, tá na hora de vocês falarem sobre isso, hein? Quanto O ovo da foi? Páscoa da China. Professor, a gente ficou sabendo agora. É, Ficou fake sabendo news. agora? Fake news. Mas vocês viram aí que eu tô falando antes, dá tempo pra vocês se programarem ainda, tá? O ovo da Páscoa da China. Ah, é? Tá infectado. Não pega não, tá infectado. Coronavírus. Vamos lá. Número 3, processo misto. Processo misto. O nome já diz tudo também, né, pessoal? Vantagem. Coloquem no singular, tá? Agora vai ser só uma vantagem que eu vou colocar. Vantagem. Anula. Primeira e única vantagem que eu vou colocar aí, tá? Anula o sentimento de injustiça. Anula o sentimento de injustiça. Vamos agora às desvantagens. Agora pode ser no plural, tá? Desvantagens. Número 1, mais lento. Mais lento. E número 2, mais burocrático. Mais burocrático. Perfeito? Maravilha. Vamos a um conceito, para a gente fechar esse slide. Conceito de processo misto. Conceito de processo misto. Tipo de recrutamento. Tipo de recrutamento. Tipo de recrutamento que inicialmente privilegia os clientes internos da organização, que inicialmente privilegia os clientes internos da organização. Guerreiros, abram um parênteses, por gentileza, coloquem assim, colaboradores, fecha parênteses, por gentileza. Para ficar bem redundante, mais fácil de vocês estudarem depois, tá? Colaboradores, fecha parênteses, todo mundo junto? E, num segundo momento, avalia
os clientes externos da organização. Aliás, não coloque cliente externo, não, pessoal. Em um segundo momento, avalia, né? Foi assim que eu coloquei. O capital intelectual, num segundo momento, avalia o capital intelectual externo à organização. Externo à organização. Ponto final. Perfeito? Pessoal, alguém quer que eu repita alguma parte? Tudo bem? Todo mundo pegou todas as partes? Então, maravilha. Vamos voltar para cá. Pessoal, então vamos pensar um pouquinho juntos aqui, então, né? Bem, se a gente está falando em processo de comunicação interna à organização, concordam que cada vez mais é necessário que as empresas, as organizações, elas sejam mais criteriosas quanto a atrair um capital intelectual, pessoal? Concordam comigo? Concordo, senhor. Né? Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Vamos levar para o setor público e depois vamos para o setor privado, tá? O que acontece aqui? Vocês sabem disso. Vocês devem conhecer alguém que vocês sejam, né, amigos, né, colegas, familiares, colegas de trabalho, que em algum momento começam a estudar para passar no concurso público. Um exemplo, né? E o que vai acontecer? Em algum momento, essa pessoa ela vai passar nesse concurso público, né, seja daqui a 6 meses, 2 anos, 1 ano e meio, isso é uma coisa muito relativa, e aí ela vai começar a exercer aquela função que ela se candidatou. Vocês querem ver um exemplo de uma coisa que acontece bastante aqui em Brasília, pessoal, que é interessante isso? A Polícia Militar de Brasília, tem alguns colegas que são de lá, e tem muita dificuldade em manter o seu quadro de colaboradores, né, soldados, etc. Por quê? Quando alguém começa, e observe, né, é uma instituição que, querendo ou não, ela é diferente da maior parte dos estados aí fora. Quem conhece outros estados sabe o que eu estou falando. É muito comum você ter uma polícia altamente corrupta em outros estados, né? Quem já foi no Rio, principalmente, São Paulo, até mesmo no Nordeste do Brasil, né? São vários os casos de propinas, né? Quando o cara é parado em blitz, por exemplo. Eu lembro a primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, isso foi em 97, tem tempo pra caramba, 23 anos atrás. Eu fui parar no blitz, estava dirigindo o carro, e aí o policial militar afirmou, quando ele viu minha carteira de motorista, ele falou que eu não poderia dirigir no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, como se fosse a carteira estadual de habilitação. Não, era a carteira nacional de habilitação. Aí eu estava com um colega, que era do Rio, e aí ele resolveu a situação, no final das contas, ele deu uma propina para o cara, era de madrugada e etc. Então, o que eu quero dizer com vocês, pessoal? Que existe uma relação, e aí cabe a vocês estudarem isso, se tiverem interesse, entre o nível ético de um profissional e o seu nível, digamos que, acadêmico. Então, ou seja, se você atrai um capital intelectual com nível educacional superior, você tende, galera, não estou afirmando isso para vocês aqui não, até porque essa discussão é muito longa, tá? Você tem que trazer um psicólogo, tem que trazer um sociólogo, que não essas duas áreas eu não domino. Tem que trazer um profissional de segurança pública também, para falar um pouco sobre isso também. Então, ou seja, o que eu quero dizer para você é que esse estudo provou que se você tem um nível superior para aquele soldado, se você exige isso dele, você tende a ter uma menor chance dele ser um corrupto. Você tende a ter. Alguém pode falar, professor, mas eu discordo porque os políticos no Brasil, grande parte deles, tem um nível superior e também são corruptos. Né? Então, ou seja, eu quis dizer para vocês que é um estudo, pessoal. Se ele é provado ou não, é outra história. Mas eu não quero entrar nesse mérito com vocês. O que eu estou querendo dizer para vocês é que, no caso, a Polícia Militar cada vez mais investe em trazer pessoas cada vez mais qualificadas, intelectualmente falando. Só que o que vai acontecer? Ao mesmo tempo que eu atraio esse cara porque o salário é bom, né? E as condições de trabalho também são boas, né? Enfim, eu vou ter que fazer de tudo para manter esse soldado na minha corporação. E o que acontece aqui em Brasília?
a maioria dessas pessoas, sejam homens e mulheres, continuam estudando e acabam saindo daquela função. Porque, querendo ou não, para você exercer uma função de policial militar, você tem que ter uma identificação. Concordam comigo, pessoal? Para mim, isso é claro. Por exemplo, eu odiaria manter a barba curta, cabelo curtinho, usar uniforme, são coisas que não me atraem. Já tem pessoas que acham isso sensacional, né? Mas, ou seja, para aquela pessoa que viu aquela vaga, né, esse emprego público como sendo algo temporário, ele vai continuar estudando para daqui a pouco passar no tribunal, que o salário é melhor, né? Ou seja, ir para uma polícia federal, que o salário também é melhor e etc. Então, ou seja, vai se ter um grande esforço dessa empresa para manter esse capital intelectual. Pessoal, nós estamos falando nesse exemplo aqui de uma empresa pública. Alguns de vocês podem até estar achando estranho, professor, mas é verdade esse fato que você está trazendo para a gente? Galera, cada vez mais, né, seja na esfera pública ou privada, você tem profissionais que estão cada vez querendo crescer mais. Né? Por exemplo, é diferente de uma geração anterior. Por exemplo, os nossos pais, eu não vou nem dizer o de vocês são muito jovens, em sua grande maioria, mas os meus pais eram pessoas que eles tinham uma acomodação muito maior do que eu tenho. Então, ou seja, se tanto prova isso, pega seus avós devem ter o quê? De 70 a 80 anos, mais ou menos, que seria a idade da minha mãe. Né? Se você perguntar para ela assim, mãe, qual é o tipo de funcionário que você vê como sendo um bom funcionário? A primeira coisa que ela vai falar é que aquele funcionário que cumpre ordens, olha só que coisa meio desatualizada, hein, pessoal? Não estou dizendo para vocês que você não deva cumprir ordem, o professor está incentivando a anarquia, não é isso, galera. Mas tomem cuidado com aquela frase, hein? Vocês conhecem essa frase que eu vou proferir agora. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Galera, eu particularmente discordo em alguns pontos dessa frase, tá? Cuidado com isso, galera. Analisem um pouquinho, porque assim, eu não estou pregando aqui a indisciplina, muito pelo contrário. Toda empresa que nós trabalhamos, você tem uma hierarquia, né? Isso deve ser respeitado. Agora, não quer dizer, eu estou falando de uma instituição civil, tá, pessoal? Militar é outra história, né? Isso não quer dizer que se eu tenho um superior no qual eu tenho ideias melhor do que a dele, e eu em algum momento discordo de algum ponto de vista que ele possa vir a ter, que eu não possa trazer uma ideia. Né? Então, a impressão que eu tenho é que quem fala uma frase como essa, muitas vezes é aquele cachorrinho que vai estar sempre abanando o rabinho e baixando a cabeça para aquele dono. E aí isso me incomoda, na condição de professor, porque eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais. Né? Volto a repetir, pessoal, discordância não é indisciplina, na minha opinião. Né? Volto a repetir, nós estamos falando de um cenário civil. Militar é outra história, é outro tipo de organização, e não é objeto de estudo nosso numa sala como essa, preocupados com questões militares. Mas no aspecto civil de uma organização, mais do que nunca é importante que você já saia de uma faculdade tendo esse dom do questionamento. Né? Que você entenda que, em algum momento, alguém que é superior a você pode sim errar. E que, principalmente, uma forma que você tem de aparecer é tendo ideias. Né? E, galera, eu vou falar uma coisa para vocês, sinceramente, é o que eu vejo que falta demais na maior parte das pessoas, né? Quando eu entro numa empresa, seja na condição de cliente, quando eu vou no setor público, seja na condição de um cidadão que estou sendo atendido por aquele servidor público, e vocês também sabem disso, tanto quanto eu, é notório o quanto que as pessoas, na verdade, elas não têm essa preocupação, né? Lógico que vai ter exceções, né? Mas de sim ter uma preocupação não só de ter um salário, mas de alguma forma criar um valor agregado àquilo que está fazendo. Então, voltando ao ponto inicial, então, se isso acontece numa empresa pública, tal qual o exemplo que eu acabei de dar para vocês de uma polícia militar, acontece demais numa empresa privada também. E, na minha opinião, de uma maneira até mais forte. Por quê? E qual que é o problema com relação à empresa pública, pessoal? Vocês sabem disso. Uma empresa pública ela não pode colocar um anúncio no jornal e atrair um capital intelectual. Ela tem que passar todo um processo, né, de criação do edital, né, para que toda uma questão orçamentária, o governo estadual, municipal, federal vai ter que disponibilizar os recursos para que esse processo de seleção seja iniciado. Então, ou seja, em algum momento ela pode ficar deficitária. Tá? Quem nunca foi no órgão público, por exemplo, e a gente vê isso direto. Vai no Detran, né? Você vê lá a escassez de funcionários, por exemplo, também tem a ver com isso que eu estou falando para vocês. Né? Então, ou seja, levando agora para a iniciativa privada, que é o nosso foco principal, acontece a mesma coisa, só que a empresa privada ela tem uma facilidade com relação ao processo de seleção, aliás, de recrutamento. Ela consegue atrair, né, e contratar as pessoas de maneira mais rápida. Por isso que a gente está estudando isso nesse momento, pessoal, de entender
que se eu quero melhorar um processo de comunicação dentro da minha organização, que é um dos grandes objetivos dessa matéria, eu tenho que atrair cada vez mais pessoas qualificadas. Não é assim que funciona a nossa vida pessoal? Por exemplo, pessoal, vou levar para a vida pessoal aqui rapidamente. Eu tenho 42 anos. Quando eu tinha 20 anos, há 22 anos atrás, eu tinha um perfil de mulher ideal para namorar. Um exemplo. Eu pensava que ela tinha que ter isso e aquilo, eu tinha que pensar dessa forma, gostar disso, daquilo, e etc. Hoje, o nível que eu tenho de exigência com relação a isso é muito maior do que era quando eu tinha 20 anos de idade. Porque as necessidades que eu tenho hoje, sejam elas quais forem, elas não são as mesmas que eu tinha quando eu tinha 20 anos de idade. Concordam comigo? Né? Então, ou seja, a mesma coisa acontece... É mesmo. Oi? E é só olhar para cada um de vocês, né? Se você analisar a sua vida hoje, o nível de exigência que você tem, você vai falar assim, caramba... Interessante. Oi? Interessante. Interessante, você vai olhar assim, cara, olha o homem que... Vocês mulheres, né? Olha o homem que eu me relacionei quando eu tinha 15 anos. Você tá doido, hoje eu nem olharia para esse cara. A mesma coisa acontece na vida profissional. Se a empresa não tem uma preocupação de estar atraindo, né, um capital intelectual cada vez mais qualificado, vamos fazer um link com a aula passada, ela vai se tornar cada vez menos competitiva. Nós não estamos aqui exatamente preocupados com isso, gerar um diferencial, né, um diferencial para que essa empresa se torne mais competitiva no mercado de trabalho cada vez mais acirrado. Então, voltando ao momento que nós estamos agora, quando a gente fala em processo de recrutamento, naturalmente é a forma de atrair esse capital intelectual. Agora, quais são as formas que eu tenho, pessoal? Voltando ao slide anterior, né? Nós temos 3 formas. A primeira delas, a mais tradicional, ao meu ver, é o recrutamento interno. Então, vou voltar ao exemplo. Nós somos o Banco Itaú, né? Nós temos aí um gerente comercial, um gerente financeiro, uma vaga de gerente financeiro, sei lá, o gerente financeiro se aposentou, né? E aí eu tenho alguns assistentes financeiros, né? Sei lá, são 7 no total. O recrutamento interno, ele vai olhar para quem? Ele vai olhar para esses assistentes financeiros e ver qual deles tem a maior possibilidade para que assuma o cargo do gerente financeiro que acabou de se aposentar. Então, esse é o recrutamento interno. Eu vou olhar para dentro da organização. Alguém falou, se não me engano, foi a Mara, anteriormente, que ele é mais no sentido de você ter um maior conhecimento. Concordo plenamente, porque esse assistente financeiro que já trabalha na minha organização, ele já conhece, por exemplo, o código de ética da empresa. Ele já sabe o que pode ser feito ou não feito dentro do ambiente de trabalho. Galera, não esqueçam de ver isso. Toda vez que vocês trabalharem na empresa, né, não esqueçam, geralmente a empresa faz isso. Disponibiliza para você o código de ética, mas se ela não o fizer, peça, né? Porque em algum momento você pode estar exercendo uma atividade, uma função, uma ação, um processo que pode te comprometer e depois você vai falar assim, mas eu não sabia. Cuidado com isso, hein, galera? Não sabia não é uma justificativa. Você pode sim, é papel da empresa de comunicar, mas é papel também seu ter interesse em saber, né, quais são as regras, o que é considerado algo ético ou não dentro da organização, o que eu posso ou não posso fazer. Quer ver um exemplo disso? Tem empresa que você pode namorar com alguém dentro da empresa, né? Se conhecer, ter um relacionamento amoroso com essa pessoa. E admite pessoas casadas também que trabalham na mesma empresa. Tem empresa que faz isso. Tem empresas que não deixam isso acontecer, porque entendem que iria atrapalhar. É uma coisa muito relativa. Cada empresa vai criar, não existe certo e errado com relação a isso. Perfeito? Mas concordam, pessoal, que as 2 principais vantagens do recrutamento interno seria, qual foi que eu coloquei primeiro? Mais rápida, não é isso? E mais barata. Porque o colaborador já está dentro da minha organização. Eu não preciso atraí-lo, ele já está dentro. Ele já tem conhecimento, como a Mara comentou. Ele já está próximo. Então, ou seja, se eu for treiná-lo para exercer essa função de gerente, eu vou treiná-lo muito menos do que trazer uma pessoa de fora. Então, tudo bem com relação às 2 vantagens do recrutamento interno? Maior rapidez e mais barato. Pessoal, tudo bem até aqui? Tudo bem. Maravilha. Algo a acrescentar com relação a essas vantagens? Alguém pensou em alguma outra diferente? Não? Tranquilo? Não. Professor. Maravilha. Sim, senhorita. Sim, senhor. Quem está falando? Denildo? A questão de selecionar pessoas da recrutamento interno, externo.
você vai ter que gastar com treinamento, vai perca de tempo, né? E aquela pessoa que está lá dentro, ele já vai assumir diretamente. Que nem no meu caso, eu fui promovido, eu era promotor. Quando eu fui promovido para vendedor, sempre tem um processo de uma semana de integração para conhecer todos os processos. Eu fui Uma promovido. semana? Caramba, bastante tempo, hein? Na segunda, eu já fui para o campo. Não teve negócio de integração. Então, tipo, tipo assim, eles priorizam quem tá lá dentro, porque já conhece tudo, entendeu? Aí eles dão muita oportunidade pra gente fazer a função do outro cara. Aí Maravilha. quando vai fazer, mas tem que cumprir o processo de uma semana de integração para conhecer todas as partes. Mas aí, que nem no meu caso, eu não fiz o processo certinho. Já fui direto, fui fazendo enquanto estava fazendo as duas funções ao mesmo tempo. Então, se fosse uma pessoa nova, ia ter que fazer a integração, ia perca de tempo. Perfeito. Enquanto Esse é um aquela processo vaga estava aberta. Perfeito. Muito obrigado pela participação. Exatamente isso. Galera, concordam com o nosso guerreiro? Exatamente isso, galera. Quer dizer, se você já está dentro da sua casa, né, a chance de você vir a agilizar esse processo, e lembrando, né, pessoal, a gente não pode esquecer, quando você fala em agilizar o processo, essa demanda dessa vaga ela é emergencial. Né? Muitas vezes, sei lá, eu falei de aposentadoria, mas poderia ser um funcionário, esse gerente comercial, que simplesmente pediu conta, que foi contratado por outra organização. Então, essa demanda ela é emergencial, ela tem que ser atendida o mais rápido possível. Né? Então, uma grande organização, muitas vezes, ela não pode esperar esse processo externo acontecer. Então, por isso eu coloquei para vocês aí como vantagem do recrutamento interno, né? Maior rapidez e ser mais barato, porque a pessoa já está dentro da sua casa e aí você vai gastar menos com treinamento, é uma pessoa que já conhece os processos. Volto a repetir, pessoal, não quer dizer que essa pessoa não possa ser treinada. Dependendo do grau de exigência, né, de conhecimento que esse cargo vai exigir desse colaborador, é sim aceitável novos treinamentos. Mas como o nosso colega acabou de colocar, você vai queimar etapas. Você não vai precisar fazer todos que alguém que viria de fora teria que cumprir, uma vez que você já conhece esses procedimentos. Tudo bem? E muitas das vezes também, deixa eu falar também, muitas das vezes os caras, tipo, por exemplo, pega recrutamento que vem de fora, os caras que pegam de fora, eles não se adaptam ao código de conduta da empresa. Da organização, não se adapta. Exatamente, não tem essa adaptação, ainda tem esse risco, né? Muito bom, até acho que a gente tem que colocar isso daí, sua sugestão é muito boa, como sendo uma desvantagem do recrutamento externo. Vamos colocar aí, pessoal? Coloquem assim, ó, boa dica, hein? Coloquem assim, maior risco de fracasso no recrutamento externo. Desvantagem, né? Maior risco de fracasso. Tudo bem? Galera, e agora? As desvantagens do interno ainda. Depois, só um minutinho, pessoal. Só fechar essa negócio aqui. Fechar a geladeira, estava aberta aqui. Vamos lá. Coloquem aí, então, pessoal. Não, aliás, vamos pensar juntos agora. Qual foi a primeira desvantagem que eu coloquei aí, pessoal, associado ao interno? Sentimento de justiça, foi isso? Foi. Foi, né? Sentimento, como é que eu coloquei? Maior sentimento de justiça, não foi isso? Pode causar sentimento de injustiça. Maravilha. Então, cara, o que eu quis dizer com isso, turma? Então, vamos lá. Eu, o Paulo, a Fernanda e o André trabalhamos, somos aí assistentes financeiros dessa organização, perfeito? E aí eu estou lá há 10 anos na organização, né, trabalhando como assistente, por exemplo, e aí a Fernanda, que acabou de chegar, tem 6 meses que ela está na organização, quando ela passa por esse processo de seleção interno, quem passa é a Fernanda. Concorda, pessoal, que grande parte das pessoas, ao se depararem com uma situação como essa, eu tenho 10 anos de organização, e ela acabou de chegar, tem 6 meses que ela está na empresa, se ela
subir hierarquicamente primeiro do que eu, a tendência é que essa pessoa se sinta injustiçada, pessoal. Concordam comigo? Sim. Sim, por quê? O que ela vai pensar? Poxa, né? O que eu vou pensar? No exemplo, né? Sou eu que estou há 10 anos. Caramba, eu estou aqui há 10 anos na organização, nunca ninguém olhou para mim. De repente chega a Fernanda, menos de 6 meses já é contratada, é a nova gerente comercial financeira da nossa empresa. Galera, então esse sentimento de justiça ele é natural do ser humano. Né? Não vou entrar no mérito aqui se ele é justo ou não. Das coisas que eu aprendi na minha vida, pessoal, que sentimento a gente não tem controle sobre. Né? Falo isso muito para as pessoas próximas a mim. Se gostar ou não gostar de alguém, né? Ficar triste ou ficar alegre, você não tem controle sobre isso. O que você tem controle são sobre as suas ações. Perfeito? Então, ou seja, se uma pessoa se sente justiçado, é o que ela está sentindo. Agora, se ser justo ou não, cabe a pessoa avaliar. Ao meu ver, vamos viajar nesse exemplo que eu estou dando aqui. Se eu estou há 10 anos e nunca fui lembrado de uma organização, nesse exemplo que eu acabei de passar para vocês, a chance é grande de eu ser um mau colaborador. Concordam, pessoal? De eu não ser um profissional proativo, de eu falhar no processo de comunicação, de eu não ser uma pessoa extrovertida, né, de eu ter dificuldade de relacionamento, ter dificuldade de cumprimento de metas. Então, ou seja, eu estou falhando, palavrinha boa para vocês colocarem no vocabulário de vocês, que é a famosa lacuna. O que é uma lacuna? Se a pessoa tem dificuldade de falar em público, ela tem uma lacuna, ela tem uma deficiência, tá? Mas não usem a palavra deficiência num contexto corporativo, usem lacuna. Por exemplo, está numa entrevista, alguém fala assim, ô Fernando, me fala um ponto negativo que você tem. Bem, eu tenho uma lacuna, que eu estou trabalhando para melhorar, um exemplo, né? Eu tenho dificuldade de falar em público. Ou seja, eu tenho algo a ser preenchido, por isso é uma lacuna, perfeito? Então, turma, voltando a esse exemplo, eu imagino, na minha opinião, que a maior parte de sentimento de justiça, ele é um sentimento, muitas vezes, não verdadeiro. Tá? Eu acredito muito nisso. Né? Eu acredito que, no final das contas, todos nós, pessoas, nós somos extremamente permissivos conosco mesmo. Tá? E é por isso que as pessoas têm dificuldade de se relacionar com elas mesmas. Porque quando eu estou aqui, ó, cada um de vocês, eu estou olhando para eu mesmo aqui. Né? Nesse momento eu não estou vendo vocês, eu estou olhando para eu mesmo. Quando eu estou tete a tete comigo mesmo, eu não consigo mentir para mim. Né? Eu posso enganar alguém, eu posso mentir para alguém, né? Não é meu estilo de vida, mas se eu quiser fazer isso, eu consigo fazer. Mas para eu mesmo, não. Eu sei quando eu estou falando a verdade e eu sei quando eu estou sendo honrado e leal àquilo que eu estou acreditando ou à função que eu exerço. Então, eu entendo que a maior parte das pessoas que passam por um processo de injustiça, a maior parte é vitimização. Ah, tadinho de mim, porque nada comigo dá certo, né? Então, ou seja, vai se vitimando e esquece. Isso é uma frase que eu tenho na minha vida, pessoal. Que, na minha opinião, absolutamente tudo que acontece na vida, a responsabilidade ela é sua. Salvo uma exceção de você estar passando na rua e cair um cometa na tua cabeça. Aí talvez você não tenha controle sobre isso, tá? Mas tirando exceções como essa, né, no final das contas, você é o senhor da sua própria vida. Eu acredito muito nisso. O problema é que isso é muito duro. Isso é pesado. Né? Porque aí quando você erra, você vai botar a culpa em quem? Em você mesmo? É o que eu faço. Mas é difícil. É um grau de evolução que você vai ter que chegar. Então, voltando ao mundo corporativo que interessa, pessoal, na maioria das vezes que eu vi dentro de uma organização, eram pessoas frustradas, eram pessoas que se vitimavam, eram pessoas que não faziam aquilo que deveriam fazer e que, no final das contas, só reclamavam. Perfeito? O que não quer dizer que não possa ter uma injustiça. Uma vez eu falei isso em sala de aula, que um aluno falou, professor, eu fui injustiçado uma vez, ele contou toda a história, me parecia ser uma história verdadeira, e no final das contas eu concordei com ele. Mas foi uma exceção. Foi uma exceção. E outra, não vivenciei aquela história. Né? De repente, uma história contada por alguém, ela pode ser tendenciosa, ela pode, né, algum detalhe pode ter sido omitido, algum detalhe pode ter sido supervalorizado ou não. Né? Então, chegamos ao entendimento, pessoal, que esse sentimento de justiça ele acontece demais, perfeito? Mas é o que eu falo, pessoal. Se eu sou um gestor, e esse é um recado bom para vocês, se eu sou uma gestora, como vocês já são, o critério que eu vou ter que utilizar na hora de um processo de recrutamento, né, não é quem a pessoa é mais gente boa, menos gente boa, mais bonita ou mais feia, e etc., se veste melhor ou pior, não. São vários critérios, e um deles é a questão da meritocracia. Né? E essa palavrinha eu já falei para vocês desde a aula passada, que é uma palavra que tem que estar no nosso vocabulário, meritocracia, ou seja, você
crescer profissionalmente na sua empresa em função de mérito. Ou seja, e o mérito não necessariamente eu preciso ter muitos anos de organização para ter um mérito. Eu posso ter pouco tempo e alcançar esse objetivo primeiro do que uma pessoa que está lá mais tempo, mas que, em compensação, não tem uma postura adequada para ser lembrado numa situação de promoção dentro dessa própria organização. Pessoal, tudo bem com relação a esse sentimento de injustiça? Foi a primeira desvantagem. Tudo bem, professor. Tranquilo. Qual foi a segunda desvantagem? Oi? Sim, tudo tranquilo. Maravilha. Qual foi a segunda desvantagem que eu listei para o recrutamento interno, pessoal? Mais lento. Mais lento, né? Mais lento que eu falei? A primeira foi mais caro e a segunda mais lento. Perpetuação dos vícios. Não, cuidado se eu não estou errado, hein, Guilherme? Errei é porque é externo. Eu entendi. Isso. Beleza, então, voltando aí para os internos, que são as desvantagens, né? Perpetuação dos vícios. O que quer dizer isso, pessoal? Se a Fernanda subiu para aquele cargo, né? Ela pode ser uma pessoa que já traga alguns tipos de vícios. Ela quer ver um exemplo legal disso? Por exemplo, quando você está com algum problema na tua vida amorosa, um exemplo, né? Ou que seja pessoal, por que você chama um amigo para conversar com ele? Né? Ou uma amiga, né? Você chama porque, às vezes, você está tão inserido num vício, numa repetição de um comportamento, que você precisa trazer uma pessoa de fora para que ela consiga ver alternativas de você resolver aquela situação, seja lá qual for. Né? Então, por exemplo, já aconteceu de uma equipe que eu trabalhava muito tempo atrás na área comercial, que era uma equipe, sei lá, 4 ou 5 pessoas, que nós estávamos tão acostumados a errarmos com relação a alguma coisa que a gente fazia. Eu confesso que eu não lembro o que era, tá? Mas foi muito antigo, foi em 2004, 2003, mais ou menos, então tem muito tempo atrás. Que houve a necessidade de se trazer uma pessoa de uma outra filial para que ela viesse acompanhar o nosso trabalho, e aí sim ela conseguiu apontar quais as falhas que nós cometimos. Né? Então, ou seja, trazer uma pessoa de fora, né, aliás, manter uma pessoa dentro da organização e subi-la hierarquicamente, talvez ela vá trazer esses vícios que ela já tinha no cargo anterior para esse cargo novo que ela vai exercer. Então, ficou claro por que é negativo a perpetuação do vício? Tudo bem? Alguém pode falar assim, professor, mas não necessariamente isso vai acontecer. Beleza, pessoal, nós estamos trabalhando com possibilidades. Nós estamos trabalhando com um mundo lúdico, né? Ou seja, nós estamos inventando exemplos e circunstâncias que fazem com que a gente consiga inserir o nosso conteúdo. Então, ou seja, como padrão, a ideia é que se essa pessoa que cresceu internamente, ela exerce um cargo mais alto, ela tenda a levar o comportamento de vícios que ela já possuía para esse cargo atual. Pessoal, tudo bem com relação às vantagens e desvantagens do recrutamento interno? Perguntas? Professor, essa questão aí que você falou dos vícios, eu acho que, tipo assim, o cara ser escolhido para ele assumir uma patente maior dentro de uma empresa, por exemplo, eu acho que para aqueles caras que, tipo, por exemplo, o cara virar um supervisor, um exemplo, tem que vai feito toda uma análise do trabalho daquele cara, que, por exemplo, se ele falta, se ele é um cara proativo, se ele... todos os defeitos e qualidade. Perfeito. Para poder ter a promoção dele. Se não, aí vai aquela história, né? Ele fica para trás e o cara que entrou, por exemplo, tem 2, 3 meses numa empresa, ele ultrapassa aquele outro que já tem mais tempo, por causa dos vícios. Exatamente. E que ele não está preparado para assumir aquela posição. Eu acho que... Perfeito. Agora, você concorda que muitas vezes... Por que eu trouxe a questão do vício? Ou seja, em outras palavras, você quer dizer que você vai, vamos dizer assim, avaliar aquela pessoa para ver se ela não tem esse vício, né? Tudo bem. Mas o senhor concorda comigo que, para ser supervisor, muitas vezes você tem aí 5 vendedores. E o melhor deles é um cara que tem N vantagens, mas ele tem um ponto negativo. E por isso ele subiu hierarquicamente, porque ele só tem apenas um ponto negativo. E os outros demais tinham 3 ou 4 ou 2 pontos negativos. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, se acontecer isso, que eu tenho somente essas 5 opções, e esse foi o que se destacou, ele vai estar levando essa carga negativa junto com ele. Né? É isso que eu quis dizer como sendo um aspecto de uma desvantagem. Agora, o senhor muito bem colocou. Talvez eu consiga, e esse é o grande objetivo desse momento da nossa aula de hoje,
fazer com que a gente consiga cercar, diminuir as possibilidades para que você, literalmente, erre menos na hora de contratar as pessoas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o processo de seleção. O que é selecionar? Seria você fazer uma análise comparativa entre os candidatos. E aí, quanto mais rigoroso eu for, tal qual o senhor sugeriu, menor é a chance de eu vir a contratar errado. Perfeito? Essa vai ser uma das grandes conclusões que nós chegaremos hoje. Beleza? Tudo bem? Beleza. Pessoal, qual é o processo externo, que é o número 2? Né? Quais são as vantagens que eu coloquei para vocês? Aí a primeira, falei para vocês, sangue novo, ideia nova, não foi isso? A 1 e a 2? Sim. Maravilha. O que quer dizer isso, pessoal? Se eu trago uma pessoa de fora, né? Por exemplo, nos bancos acontece muito isso. Você tem um grande executivo, uma grande executiva, que era do Banco Itaú, de repente o Banco Santander está de olho nessa gestora, nessa executiva, e aí o que acontece? Alguém está falando que está cortando, galera? Está travando aí? Não? Tá tranquilo, pessoal. Tá tranquilo? É só o que falou aí. Sozinho está ouvindo bem? Aqui não tá travando, não. Tá não, né? Maravilha, obrigado. Então, pessoal, maravilha. Então, o que acontece, pessoal? Se eu trago uma executiva do Banco Itaú, eu sou o Banco Santander, por exemplo, e eu trago essa pessoa com um salário mais alto, né? No meio bancário acontece muito isso, o setor financeiro é muito competitivo, o assédio no sentido positivo, deve ser então, Sonete, tá? Mas de qualquer forma, eu vou falar um pouquinho mais devagar para evitar de você não entender. Então, se essa pessoa está como sempre no exemplo do futebol, né? Um grande jogador que ele está sendo disputado por outros times, naturalmente você vai ter que pagar mais caro para ter aquele jogador no seu elenco. Então, a mesma coisa acontece. Se eu estou contratando uma pessoa de fora, qual é o conceito de recrutamento externo, pessoal? Você buscar o capital intelectual onde? Fora da organização. Eu coloquei no caderninho de vocês aí, pessoas alheias à organização, ou seja, que estão fora da organização, capital intelectual externo. Naturalmente, eu vou dar maiores salários para esse colaborador, a tendência é essa, né? Consequentemente, eu vou trazer uma pessoa com sangue novos e ideias novas. Lembra que eu falei para vocês que a tendência de uma equipe é cometer os mesmos vícios, né? E aí, quando você traz uma pessoa de fora, essa pessoa consegue ter uma visão diferenciada. Ela vai trazer ideias novas e sangue novo. Então, eu diria a vocês que essa, na minha opinião, não sei se vocês concordam comigo, é a grande vantagem de você trazer um colaborador de fora da organização. É uma pessoa que tem sangue novo e ideias novas. Ela vai querer mostrar produtividade. É uma pena, né, turma, que na maior parte das vezes essa vontade vai diminuindo ao longo do tempo, né? Não deveria acontecer isso. É que nem o pessoal fala assim de namoro, né? Namoro, relacionamento de uma forma geral. No começo é a melhor parte do relacionamento. Eu particularmente discordo um pouco disso, mas eu entendo como a pessoa fala isso, porque é como se tivesse um grande interesse inicialmente que ele vai se esvaindo ao longo do tempo. Não era, se acontece isso com você, tem uma coisa errada, né? Mas, ao meu ver, numa organização também tem um risco grande de acontecer isso. Ou seja, e até porque, pessoal, essa desmotivação ela pode acontecer por motivos muito justos, inclusive. Quer ver um exemplo disso? Sem citar nomes de empresa aqui, tá? Teve uma empresa, uma multinacional que eu trabalhei há muito tempo atrás, que eu tinha um maior tesão em trabalhar na empresa. Eu falei, cara, nessa empresa os salários são sensacionais, eu vou ter um reconhecimento, vou ter um desafio profissional. Mas quando eu entrei lá nessa organização, a minha desmotivação foi porque muito daquilo que eu imaginei que a empresa era, ela não era. Então, por exemplo, era um meio corporativo que as pessoas falavam mal umas das outras, existia a questão da fofoca assim, tremendamente acontecendo numa empresa multinacional. E no meu caso, como era muito novo, foi decepcionante, porque eu imaginei que isso não fosse acontecer numa grande organização. E aí, isso refletiu, na época, numa desmotivação da minha parte. Então, observe, não é correto, na minha opinião, né? Se fosse hoje, eu teria um comportamento diferenciado. Mas só estou provando para vocês que essa queda de desejo que você tem nessa função que você exerce, por mais que você entre com sangue novo, ideias novas, talvez seja um motivo que seja justo. Só que aí, meu amigo, nada melhor, na sua opinião de vocês, essa é apenas a minha opinião, de você pegar seu chapeuzinho, não dá mais para mim, eu estou saindo, porque, galera, esperar que uma empresa mude é muito difícil, hein, galera? Muito difícil. Se você trabalha numa organização que ela tem um aspecto negativo, talvez o pior deles, que você não tenha voz ativa, que você não seja ouvido, isso é muito ruim.
né? Então, se você tenta isso 1, 2, 3 vezes e a coisa não muda nessa organização, na minha opinião, quem tem que mudar é você, né? O problema é que a maioria das pessoas não faz isso, se acomodam, né? Começam a achar que, não, tudo bem, quando eu quiser que me mandem embora. Então, na minha opinião, é um comportamento que, se não vier por parte da empresa de melhoria, eu não vou ficar esperando uma vida toda essa empresa mudar, muito pelo contrário, quem tem que mudar sou eu. É uma sugestão, um pensamento que eu tenho, não é uma verdade, é apenas uma forma de pensar, beleza? Pessoal, com relação às desvantagens do recrutamento externo, quais foram que eu coloquei aí, por gentileza? Quais foram? Me ajudem aí. As desvantagens. Eu só não tô te ajudando, porque agora eu tô fazendo janta. Mais caro e mais lento. Como é que é? Mais caro e mais lento. Mais caro e mais lento, obrigado. Quer dizer, vou ter que anunciar, vou ter que colocar na Maior internet. risco de fracasso. Isso, né? Vou ter que anunciar, colocar na internet, vou ter que, né, pagar por um site para isso, né? Vou ter que, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, vou ter que contratar uma empresa especializada em capital, né, humano e gestão de pessoas para trazer essa pessoa, isso é caro também. Isso vai fazer com que o processo, se ele é mais caro, ele é mais lento também, né? Porque ele é mais burocrático, tem que dar um prazo para as pessoas se inscreverem, depois ter uma sala, uma pessoa específica para fazer, iniciar esse processo de seleção, como eu vou falar agora. Então, por isso que ele é mais caro, mais lento e, principalmente, maior risco de fracasso. Aquela fala do Genildo lá um pouco mais cedo, quando ele falou que muitas vezes trazer essa pessoa de dentro da organização, que foi o interno, a chance de dar certo é maior, porque ela já conhece os processos da organização. Agora, quando você traz de fora, que é o recrutamento externo, a chance de não encaixar, galera, é isso mesmo, né? É um encaixe entre quais são as qualificações, o perfil que essa vaga exige e as especificações e perfis que eu tenho na condição de colaborador. Então, se não houver um encaixe com relação a isso, naturalmente essa pessoa vai ficar pouco tempo na organização, por isso, maior risco de fracasso associado ao processo de recrutamento externo. Tudo bem? Galera, dúvidas e perguntas sobre o recrutamento externo? Professor, Sim, senhor. sobre esse caso aí, que nem você falou, estava falando sobre que você foi na multinacional, que era tudo ao contrário do que você pensou que era. Esse é o processo que é a grande chance de dar errado. Porque, por exemplo, lá na companhia, na Ambev, a maior cervejaria do mundo, mas você vê que é tudo fachada também. No caso, eles contratam... Antes ele não contratava pessoal de fora. Era só externo, só de dentro da empresa. Mas ainda é assim ainda, só que eles tentaram mudar para o modo agora, tipo, contratar de fora, principalmente os trainees na UNB, para começar como trainee. O que acontece? Os caras, todo mundo, quando chega lá, eles veem que não é aquela coisa e todo mundo pede ponto, vai estar fora. Não se adapta, é poucos que ficam, não se adapta àquela conduta que a empresa adota, entendeu? Adota, entendi. Mas aí entra naquilo, né, Genildo? Por exemplo, assim, ó, quer ver um exemplo legal disso? Da dificuldade que a empresa tem com relação a isso? O senhor tem quantos anos, senhor? 24. 24, garotão, né? Concorda que, vamos imaginar, eu e você com 24 anos, né? Concorda que os seus anseios, as suas necessidades, não necessariamente são idênticas às minhas? Concorda que não? Concordo. Vou te dar um exemplo. Né? Vou te dar um exemplo. Talvez uma coisa que a gente vai querer em comum aos 24 anos, você quer ter dinheiro, por exemplo, para você fazer uma viagem. Você quer trabalhar e ter dinheiro para você comprar. Aí talvez não concordemos mais. Alguém está querendo comprar um carro, outro está querendo comprar uma moto, outro está querendo viajar o mundo. Né? E outra, às vezes, aí eu vou falar olhando para a empresa, a minha necessidade é ter um bom ambiente de trabalho. Eu quero ter condições físicas, um computador que funcione bem, isso para mim é importante. Eu quero ter uma sala com ar-condicionado, e de repente para você, isso não é tão importante. Para você, o que interessa é o capital humano, é a relação que as pessoas têm dentro da organização. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, ou seja, você satisfazer os anseios de vários colaboradores é muito difícil. Então, você pode ter certeza que parte dessas pessoas que ficam um pouco tempo numa empresa como a Ambev é em função de expectativas que foram criadas por elas, que não foram atendidas. E aí é o que eu falo, é muito difícil você ter um rol. É por isso, eu não sei se a tua empresa tem isso, até acho que eu já falei para vocês em sala sobre isso. Tem empresas que fazem um café da manhã com o presidente, um almoço com o presidente, ou com a presidenta, né?
no qual esse nível hierárquico maior é levado a um ambiente que todos os colaboradores estão, e aí é perguntado, uma vez aconteceu isso, uma vez só na minha vida profissional, e aí o presidente começou o café da manhã, pessoal, e aí? O que a empresa X pode fazer para melhorar a motivação de vocês no nosso ambiente de trabalho? E aí ele pegou o cafezinho, começou a tomar e ficou calado. Aí lá no fundo alguém levantou a mão timidamente, eu queria que a jornada de trabalho fosse diminuída, por exemplo. O outro levantou, eu queria que meu ticket de alimentação fosse mais caro. E aí o pessoal foi se soltando e foi trazendo quais eram as necessidades de cada um deles. Mas concorda que você não vai ter. Quer um exemplo disso também? Vamos levar para o setor público. Se você perguntar para um cidadão ou uma cidadã, como é que se faz segurança pública, a maioria deles vai dizer o seguinte, eu queria um policial em cada esquina. Perfeito? Só que não é assim que se resolve o problema de segurança pública. Entende o que eu quero dizer? Então, ou seja, um especialista, né, vai avaliar e vai ver. Eu acho que o nosso modelo aqui no Brasil não é um modelo interessante, a gente sabe disso, a sensação de segurança é muito grande, mas na maior parte do tempo, né, alguém caiu aí? Deixa eu ver aqui. Na maior parte do tempo, vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá tranquilo. Sim. Maravilha, alguém caiu, mas deve voltar. Então, na maior parte do tempo, perguntar para um cidadão o que tem que ser feito não é bom, porque ele não entende nada de segurança pública, ou entende muito pouco. Quem tem que ser um especialista. Então, entendeu, Genildo, o que eu estou querendo dizer para você? É nesse sentido, né? Porque você vai frustrar algumas pessoas, porque a expectativa que as pessoas têm são diferentes. Volto a repetir, temos algumas coisas em comum, mas não tudo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nem sempre a culpa é só da empresa. Né? Pode existir uma culpa também por parte minha, do tipo de pensamento, o quanto que eu exagerei, quanto a exigência que eu tinha, né, e etc. Fechado com relação a isso? Tudo bem? Sim. Então vamos avançar. E com relação ao recrutamento misto, pessoal, que é a terceira e última aqui, né? Quais são as vantagens do misto que eu coloquei aí para vocês? Acaba com o sentimento de injustiça. Por quê, galera? O que é o recrutamento misto? É você, primeira etapa, divulga a vaga dentro da organização. Qual que é a nossa vaga? Gerente financeiro. Eu vou divulgar na intranet da empresa, ou no quadro de avisos, ou boca a boca. Será como é que eu vou fazer isso? Vou dar um prazo para que essas pessoas se candidatem, né? Façam suas inscrições. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, eu vou fazer a avaliação. Vamos falar sobre isso agora. Vou fazer uma prova, vou fazer uma entrevista, vou fazer o que for para avaliar quem é o melhor desses candidatos, né? Desses assistentes. Vamos imaginar que 5 pessoas se candidatam e nenhuma delas passa nesse processo de seleção, nessa prova. O que eu vou fazer agora? Eu vou divulgar essa vaga onde? Fora da organização. Agora eu vou colocar no jornal, eu vou colocar na internet, né? Vou chamar uma empresa de consultoria de recursos humanos para fazer isso. E aí sim, alguém de fora vai participar desse processo de avaliação, né, que é o processo de seleção, e aí, se passar, ele vai assumir essa vaga. Por que eu coloquei para vocês que ele anula o sentimento de injustiça? Porque, caramba, eu estou te dando oportunidade. Lembra daquele exemplo? Tinha 10 anos de empresa, Alexandre, e a Fernanda tinha 6 meses, né? Então, vamos imaginar que eu passei pelo processo de seleção e eu passei e fui reprovado, e ela também foi reprovada, estou mudando um exemplo, e aí vem uma pessoa de fora e faz a prova e passa. Será que eu tenho o direito de me sentir injustiçado, tendo as condições idênticas que essa pessoa teve, pessoal? Acho que não. Então, uma pessoa que tem um mínimo de noção, ela vai falar assim, caramba, né, em iguais condições, né, eu não tive condições de superar essa pessoa, então eu vou baixar minha bolinha e voltar a me preparar para que na próxima oportunidade, aí sim, eu consiga ser mais competitivo e alcançar esse objetivo dessa vaga. Pessoal, ficou claro, então, por que é vantajoso o recrutamento misto? Porque você acaba, ou pelo menos diminui a chance do sentimento de injustiça. Tudo bem? Aí alguém pode falar, professor, mas, sei lá, tem gente que é teimoso, mesmo assim vai achar que foi injustiçado. Aí, galera, é verdade, isso pode acontecer, mas a gente não tem controle sobre isso. A gente está fazendo um processo que ele é justo, todo mundo está sabendo dos prazos, da forma como vai ser avaliado. Se ainda assim essa pessoa se sentir injustiçada realmente, ela deve procurar pelo menos um psicólogo aí, porque realmente está com muitos problemas psicológicos seríssimos, tá? E com relação às desvantagens, quais foram que eu coloquei aí, pessoal, por gentileza? Mais lento e mais burocrático. Obrigado, senhorita. É exatamente isso. Por que é mais lento, pessoal? Ele vai ter 2 etapas. A primeira etapa interna, vou ter que fazer, chamar, atrair, né? Vou ter que fazer um processo de seleção sobre essas pessoas, e se não der certo, eu vou ter que anunciar, né? E naturalmente
fazer um novo processo de seleção para ver se essa pessoa de fora consegue. Então, por isso que ele é mais lento e mais burocrático, porque ele vai ter mais etapas do que o processo tanto interno quanto externo. Então, chegamos à conclusão que dos três, o mais burocrático, o mais lento é o recrutamento externo, misto, porque ele vai cumprir essas duas etapas obrigatoriamente. Perfeito? Tudo bem? Galera, dá para escolher qual dos três é melhor ou pior para nós na condição de empresa? Vamos pensar que se você fosse um empresário, eu respondo essa também. Hein? Qual dos três tipos de recrutamento vocês usariam nas suas empresas, pessoal? Me ajudem aí. Qual deles? Eu usaria o interno. O interno? Sim. Quem pensa, tipo, vamos lá, Anderson, Breno, Eric, Genildo, Giovana, Inês, Mara. Eu acho que varia muito, de acordo com os funcionários da empresa. Quem está falando é a Mariana? Isso. Maravilha. O que você quer dizer com isso, Mariana? Que depende do nível desses profissionais, é isso que você quer dizer, né? Sim, porque o interno, de certa forma, é mais vantajoso para a empresa. Mas se eu tenho uma galera desmotivada dentro da minha empresa, é melhor eu contratar pessoas de fora, para dar uma melhor motivação na empresa. Já vi que a Mariana ia ser uma chefe ruim, viu, professor? Sim, senhor. Já vi que ela ia ser uma péssima chefe, viu? Por que você está falando isso? Ia trabalhar para ela, viu? Nossa, Mariana, você tinha que motivar as pessoas da sua empresa. Mas se eles não estão motivados, eu perco meu tempo subindo de cargo maior, chegar lá na frente eu vou descobrir que um funcionário já interno teve a chance e fracassou. E eu posso dar oportunidade para uma pessoa de fora que pode vir e me dar mais vantagem. Então varia muito. Eu acho que não funciona desse jeito, não. Eu acho que... Mas aí você poderia usar que nem o método do David, que é o endomarketing, que você tem que fazer a pessoa usar a camisa da empresa. É, isso mesmo. Você tem que dar vantagem para o funcionário, por exemplo, fazer igual o professor falou. Você tem que ir lá no meio da galera, perguntar o que está faltando necessidade e entender que, às vezes, um generaliza todos. Aí você acaba que você perde você gasta todo um tempo, perde um tempo. Por exemplo, você substitui um gerente. Se você tem 10, 15 pessoas na sua empresa, se tem um cara lá capacitado, você vai perder todo o tempo para poder contratar pessoas para uma empresa, para poder contratar aquela pessoa de fora, gastar todo aquele processo, sendo que tem uma que pode assumir imediato, você não perder tempo. Eu acho que, tipo assim, eu concordo com a tua opinião, tem muitas pessoas de fora do mercado que possa até que tenha até mais experiência, mas ela vai precisar de um pouco de tempo para se adaptar àquela cultura da sua empresa. Isso exatamente. Isso é notório. Mas o que eu penso, por exemplo, a empresa em si, os colaboradores têm que pensar em subir de cargo antes de subir de cargo. Então, às vezes, o funcionário precisa ser proativo para quando eu pensar em precisar de alguém, eu já ter um funcionário pronto para isso. E não eles querer melhorar quando for subir de cargo. Mas eles só querem melhorar quando vão subir de cargo, porque a empresa não está passando, dando incentivo para eles. Está deixando os próprios empregados de lado. Por isso que eles se sentem desmotivados. Maravilha. Plenamente, concordo com você, Giovana, porque quando a empresa, por exemplo, ela não é empresa que não olha para os próprios funcionários de dentro, ninguém se motiva a ficar naquela empresa. Se eu tenho um ensino superior, eu tenho capacidade de crescer numa empresa, e eu não tenho oportunidade, é claro que eu vou ficar desmotivado. E eu não vejo ninguém sendo promovido, eu vou ficar desmotivado, porque não tenho opção. Aí eu penso de procurar trabalho em outra empresa que dá oportunidade. Então, vai muito da empresa. Existe os dois lados, né? Então, aí você tem que ver muito, muito essa questão do lado de empresa e colaborador. Maravilha. Exatamente. A gente até citou isso daí, professor, na aula de teoria administrativa. Porque, querendo ou não, esse sistema acaba que o próprio empresário vai perder bastante tempo, porque dependendo se ele for contratar a empresa tudo de novo, ele vai perder bastante tempo para passar todo o serviço todo para cada funcionário. Maravilha, concordo plenamente. Muito bom, pessoal, mas assim, na verdade, foi a Mariana que falou inicialmente, que o Genildo discordou inicialmente, né? Mas eu concordo que o cenário que a Mariana está trazendo para a gente, ele é um cenário muito real. Não o que ela quis dizer, pelo menos eu entendi. Professor, depende, né? Eu preciso conhecer a equipe. Me dê mais elementos nessa organização para eu saber qual é a atitude que eu tomaria na condição de gestora. Então, realmente, foi a Mariana que falou isso, não foi, Mariana?
Isso, foi eu. Maravilha. Então, assim, eu concordo plenamente. Eu teria que te dar mais um leque de opções, né? Qual é a característica desse capital intelectual que você tem, né? Se são pessoas que realmente são mais participativas, menos participativas. Por exemplo, pessoal, vocês sabem disso, né? Lembra daquele exemplo que eu dei em sala, se não me engano, foi na segunda aula. Se eu pegar vocês hoje aqui são 14 pessoas, pegar 7 colocar de um lado e 7 colocar do outro, por exemplo, o lado direito, são pessoas, por exemplo, que debatem muito pouco um tema, que facilmente, quando trago algum tipo de ponto, né, algum tipo de situação, facilmente todos concordam com isso. Esse é o grupo número 1. E o grupo número 2 é o contrário, pessoas que são argumentativas, pessoas que são questionadoras, né, pessoas que não aceitam um ponto de vista de maneira inicial, muitas vezes devem ser convencidas. Não confundam isso, pessoal, com teimosia, tá? Não confundam com teimosia. Pergunta que eu faço a vocês: qual desses grupos tende a ter um maior nível de aprendizagem organizacional? Número 1, quieto, pacífico. Número 2, questionador, né, e mais participativo. Número 2. Número 2, indiscutivelmente número 2. Porque o número 2, eu tenho, né, pessoas que são mais questionadoras, que são mais curiosas, que são mais participativas. Então, eu teria, sim, Mariana, te dar mais um leque de opções. E você tem razão. Mas vamos chegar a uma conclusão, pessoal, assim, desconsiderando essas possibilidades. Vamos imaginar que eu sou um empresário e estou abrindo uma empresa hoje, né? Aliás, eu já tenho essa empresa e eu entendo, se você perguntar para mim assim, professor, sem nenhum tipo de informação complementar, qual que você entende que das 3 formas de recrutamento tende a ser melhor? Eu não pensaria 2 vezes. Para mim, é o recrutamento misto. Perfeito? Por quê, galera? Eu estou dando oportunidade internamente, né, no primeiro momento, e se alguém não conseguir ter a competência, né, suficiente para exercer aquela vaga, aí sim eu vou estar trazendo essa pessoa de fora. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Mas alguém pode discordar. Esse é meu ponto de vista na condição de empresário. Lembrar, pessoal, que nós em administração, em contabilidade, está longe de ser uma ciência exata, hein, galera? Muito pelo contrário, é uma ciência social. Perfeito? Alguém quer acrescentar algo mais com relação a isso? Professor? Senhorita. Estou tentando falar aqui, não sei se a minha internet vai me permitir. Não, estou te ouvindo. Quando você citou aí a questão do administrador, né? Desde o início eu fiquei pensando nele. Talvez porque seja parte da minha realidade, ou linkando com a aula de ontem, eu não sei. Mas, assim, depende muito da visão do administrador também, né? Porque se ele for, que nem o professor de ontem falou, administrar é para administrador. Às vezes, se ele não exercer a sua função direitinho, acaba, por exemplo, fazendo o processo de recrutamento interno e dando um tiro no próprio pé, né? Porque se ele for olhar pelo lado de quem está mais próximo dele, de quem ele gosta mais, se ele não for um cara presente, um cara que está diariamente atento ao que acontece na empresa, ele não vai avaliar direito. Então, assim, será que ele sabe quem realmente é proativo? Será que ele sabe que para aquela função que ele está fazendo um recrutamento de promoção, ele necessita de alguém ágil e talvez aquela pessoa de quem ele mais gosta, tenha mais estima, não tenha essas qualidades? Eu preciso de versatilidade, né? Alguém para desenrolar atividades do dia a dia. Às vezes problemas, às vezes oportunidades, alavancar a empresa. E aí tem que ser uma pessoa imparcial e alguém que esteja bem atento e que conheça a sua equipe. Muitas vezes falta isso nas empresas e se não tiver um bom administrador, o recrutamento interno acaba sendo um tiro no próprio pé. Assim como o externo também. Exatamente, concordo plenamente. Muito bom, Solzinha. Obrigado pela contribuição, tá? É você que tem um neném, não é, Sol? Sim, estou escondida dele. Tá dormindo aí, coração minha? Tá quietinha, né? Ele tá na minha mãe e eu tô escondida no quarto. Ah, então tá explicado por que do silêncio, né? Então é isso, galera. Sol complementou demais. Obrigado pela participação, senhorita. Exatamente isso, galera. São elementos que a gente não pode deixar de considerar. Né? Ou seja, o gestor, a gestora, e é por isso que eu falo, galera, e bato nessa tecla, por mais que a minha formação seja contabilidade, mas eu tive que avançar num grau aí de intermediário para avançado em termos de administração, porque é uma matéria que tem tudo a ver com contabilidade e vice-versa, já falei para vocês sobre isso. Não cai nessa besteira de, eu sou da contabilidade, eu odeio o pessoal da administração, eu sou da administração, eu odeio o pessoal da contabilidade. Isso é uma besteira, galera. Nós somos profissionais extremamente interligados, interdependentes, precisamos um do outro o tempo todo, e temos que nos melhorar nesse sentido. Então, o que a Sol colocou
fechou um assunto. Então, ou seja, são fatores que também são fundamentais. Essa expressão que ela utilizou do tiro do pé, se eu não tiver esse conhecimento com relação à minha equipe, o perfil dela, naturalmente eu vou, né, antecipar o fracasso contra aquele processo de recrutamento e seleção desse pessoal. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, em sala de aula, pessoal. Por exemplo, eu na condição de professor. Você fala assim, professor, mas toda aula sua é igual? Não é igual. Por quê? Em algum momento eu vou estar lidando com pessoas, e aí, é por isso que eu falo, pessoal, desenvolvam em vocês também essa questão perceptiva. Né? Eu sempre falo isso para os homens. Homem é terrível nesse sentido. Vocês, mulheres, não. Vocês são muito mais, ancestralmente, são mais observadoras, são mais curiosas, né? Né? Tanto que, lembra daquele exemplo que eu dei para vocês? Você vai num barzinho, num restaurante, você está entrando com a sua namorada do lado, ela te leva para a mesa longe da loira que está sentada a 45 graus, você está com decote. Você nem viu aquela mulher, ela já viu quando ela entrou. Então, ou seja, a mulher é muito mais observadora, isso é estudo científico, inclusive, não é opinião não, tá, pessoal? Agora, para os homens da sala, fica também esse recado, você vai ter que se desenvolver nesse sentido, porque ter uma capacidade de percepção, até mesmo uma linguagem corporal numa negociação comercial, né, num tratamento com relação a um processo que envolve uma negociação, com um cliente, né, com um fornecedor, vai, exigir essa destreza de vocês também. Então, o que nós podemos concluir com relação a esse tema, pessoal? Que não existe uma receita de bolo para isso. Alguém vai defender o interno, alguém vai defender o externo, alguém vai defender o misto, porque vai depender muito do nível de conhecimento que você tem da sua equipe e vai depender muito do nível também de qualificação que essas pessoas possuem. Pessoal, tudo bem com relação ao processo de recrutamento? Tranquilo? Vamos avançar para a gente passar na aula de hoje? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos para a última parte? Vou compartilhar com vocês aqui. Maravilha. Agora, pessoal, por último, por que vocês estão vendo na tela aí? Estão vendo a tela bem grandona? Sim. Maravilha. Vamos pensar juntos aqui para a gente finalizar a nossa aula de hoje, pessoal, já que a gente está nesse intervalo, né? Por que as empresas cada vez mais têm terceirizado o seu processo de recrutamento? Galera, anotem nomezinhos aí, pesquisem, por exemplo, entrem no site da Cato. Cato, se não me engano, se escreve CEA. Pesquisem aí, alguém que tiver com o celular na mão aí, pessoal, pesquisem empresa Cato. Eu acho que é CATTHO. Acho que se escreve assim. Procurem aí, tá? E pesquisem também, tem uma outra bem famosa, que é a Cato, tem outra, depois eu lembro. Mas, enfim, coloquem no Google aí, empresas especializadas em recursos humanos. Né? Qual é o papel dessa terceirização, pessoal? Olha só. Qual o papel das empresas especializadas em recursos humanos nesse contexto? É outra coisa, recursos humanos, coloque a palavrinha aí, ó. Deixa eu mudar só um detalhezinho aqui. Recursos humanos / gestão de pessoas, tá? Uma mudança aí, né? Inclusive, chamar recursos humanos de gestão de pessoas está muito mais em moda do que o contrário, tá? Que no final das contas é quase a mesma coisa, tá? Mas é mais interessante chamar de gestão de pessoas. O que quer dizer isso, pessoal? Por exemplo, por que cada vez mais as empresas estão buscando contratar uma empresa especializada em recursos humanos para proceder com esse processo de recrutamento para essa organização? Por exemplo, eu trabalhei muito tempo no Banco Itaú, muito tempo não, foram uns 2, 3 anos, mais ou menos, entre 2000 e 2003, mais ou menos, que é o maior banco privado que nós temos. O maior banco do Brasil é o Banco Itaú, enfim. Hoje, na época, não era. Ele era o segundo maior privado, perdia o Bradesco na época. Então, o que acontece? Eu entendo que o meu negócio Itaú é emprestar dinheiro, né? Qual o negócio que um banco faz? O banco ele empresta na forma de juros, financiamentos, né? Ele tem a conta corrente, ele tem uma série de... Ele tem um rol, né, de produtos que ele vai ofertar para esse cliente. A ideia dele é fazer você ter uma poupança, você ter um dinheirinho investido ali, porque ele vai pegar o seu dinheiro e emprestar para outra pessoa. Então é um negócio interessante, porque ele te paga 0,26% de rentabilidade na poupança e cobra, sei lá, 10% de juros do cheque especial do cliente que está precisando pegar emprestado o dinheiro, né? Então, basicamente, o negócio do banco é isso. Então, na época que eu trabalhava no Banco Itaú, ele resolveu terceirizar o processo de recrutamento. Por quê? Chegou-se ao entendimento que estava errando demais com relação à contratação de novos colaboradores.
Ou seja, é aquele caso que o Genildo colocou. Né? Se eu estou errando demais, esses colaboradores que eu estou gastando uma grana para passar por um processo de recrutamento, passar por um processo de seleção, eles não estão vingando. Estão sendo demitidos, estão sendo pedindo demissão, ou seja, a coisa não está se encaixando perfeitamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contratar uma Cato, lembrei o nome, pessoal, é Labor, tá? L-A-B de bola, O-R, Labor. Depois entra no site dessa empresa, vale a pena. Principalmente aqueles que estão desempregados ou que, de repente, estão querendo melhorar, né, se qualificar melhor, participar de novos processos seletivos, estão insatisfeitos com a empresa que trabalham, etc. É Labor e Cato, tá? Mas tem outras, essas são as que eu lembro. Então, eu contrato uma empresa como essa porque eles sim são pessoas qualificadas, ao meu ver, muito mais do que eu, que o meu negócio é ganhar dinheiro, né, através de prestar dinheiro, etc. Eu sou o banco, eu vou contratar essa empresa para fazer isso por mim, porque eu entendo que essa empresa é especializada. Então, o que aconteceu? Não sei se vocês já passaram por um processo de seleção como esse. Alguém já fez isso, pessoal? Já participaram de um processo de seleção de uma grande empresa de recrutamento de capital humano? Dá não, Everton. Não, né? Mas vão passar, vocês têm certeza. Por exemplo, vocês, eu tenho 24 anos, eu tenho certeza que a sua carreira profissional tem muita coisa que vai acontecer ainda, que vai fazer com que você participe de N processos seletivos na sua vida, assim como todos os demais, principalmente de acordo com o próprio interesse, né? Então, o que vai acontecer, pessoal? Em algum momento já aconteceu isso comigo. Quando eu entrei num outro banco concorrente, né, eu participei, entreguei meu currículo, mandei, e eles, né, iniciaram o processo de seleção. Qual foi o primeiro processo? Foi a entrega do currículo, análise do currículo. Esse foi o primeiro. Qual foi o segundo? Marcaram uma entrevista, né, que eu fui até essa empresa de recursos humanos, que foi inclusive a própria Labor, tá? E participei desse processo, dessa entrevista. A terceira etapa, também foi nessa mesma organização, eu participei de um teste de conhecimentos específicos, que era com relação a conhecimentos bancários. A quarta etapa foi uma nova entrevista com, agora sim, trazendo gestores e gestoras da empresa que eu estava me candidatando, desse outro banco. Queriam me conhecer para saber se eu tinha um perfil adequado com aquela vaga que eu estava concorrendo. Lembrar, pessoal, lembra daquela simulação que eu fiz em sala com vocês? Uma coisa, eu ser entrevistado por uma pessoa. Outra coisa, eu ser entrevistado por 4 pessoas. Concorda que, ao ser entrevistado por 4 pessoas, a chance de eu ficar inibido é maior? A chance de eu me desconcentrar é maior, a chance de eu me sentir pressionado também é maior, né? A chance de eu não olhar nos olhos de cada uma dessas 4 pessoas é muito maior também. Então, o que a gente pode concluir? Que, na verdade, essa entrevista feita com 4 pessoas, ela tem um cunho mais pesado do que feito somente com um candidato, né? E aí, num último momento, eu fui para um teste situacional. E aí, pessoal, a gente chega na última parte aqui, ó. Quer ver? Opa! Aqui, ó. Então, o que foi? Foi a análise do currículo vitae, a entrevista, a dramatização que eu vou falar agora, provas de conhecimento específico, entrevista com gestores e psicólogos, perfeito? E provas de conhecimento gerais e simulações. Então, o que seria, galera, essa dramatização que eu coloquei para vocês aqui? É também conhecido como teste situacional. Vou até colocar aqui, ó. Teste situacional. O que quer dizer isso? Então, por exemplo, eu estava me candidatando para a área financeira, um exemplo, né? E aí nós tínhamos lá um cargo que eu ia exercer era de gestor financeiro. Então, o que essa entrevistadora fez para mim? Ela falou assim, Alexandre, imagina a seguinte situação. Olha que interessante. Você foi contratado pelo Banco X, está exercendo a sua função e você recebe um telefonema, né? Um telefonema no qual um cliente totalmente insatisfeito, xingando você, falando que você é um incompetente, falando que essa empresa não vale nada, alegando que recebeu uma carta de cobrança indevida. Perfeito? O que você procederia nesse caso? Entenderam, pessoal? Por que dramatização? Por que teste situacional? Eu vou estar colocando essa pessoa que está se candidatando a uma vaga para saber se ela tem noções de como reagir em situações como essa. A resposta que eu dei, eu confesso que eu não lembro muito bem. Eu devo ter falado que primeiro eu iria ouvir aquela pessoa. Cuidado com isso, pessoal. Uma pessoa muito nervosa, não peçam calma para ela, que aí ela vai jogar a cadeira em você com mais força. Então, uma pessoa quando está nervosa, a ideia é que você deixa ela falar. Deixa ela falar. E no segundo momento que ela se acalmar, uma hora a pessoa cansa. De falar, uma hora ela cansa. Né? Você demonstrar atenção ao que está falando, isso é fundamental. Não pode virar as costas e ir embora também.
né? Você vai dar atenção, se colocando à disposição daquela pessoa, e no segundo momento, o que eu fiz? Eu afirmei que eu iria olhar no sistema e ver até que ponto aquele erro realmente foi um erro. E realmente era um erro, na situação hipotética era um erro. No terceiro momento, eu pedi desculpas em nome da organização e gerei um valor agregado a esse cliente. Ou seja, por exemplo, eu dei um desconto na próxima fatura, eu prorroguei o prazo de pagamento da próxima fatura, porque aí sim a pessoa se sentiria menos prejudicada em função dessa situação que foi criada por um erro da nossa organização. Então, basicamente, foi isso que eu respondi. E na época eu acabei sendo contratado. Então, ficou claro, pessoal, o que é um teste situacional ou uma dramatização, né? Então, ou seja, é simplesmente você inserir aquele seu colaborador que está se candidatando àquela vaga, aquele seu futuro colaborador que está se candidatando a essa vaga, né? Para que você teste até que ponto ele tem conhecimento daquela função que ele está exercendo. Perfeito? Caso contrário, se ele não souber como sair, né, daquela situação, é como eu candidatar para um açougueiro que eu não sei cortar uma carne, né? Seria incompatível demais com o nível de exigência que esse cargo está exigindo. Então, galera, finalizando, o que a gente pode concluir com relação à nossa aula de hoje, turma? Vamos contextualizar com relação a essa matéria. Se nós estamos buscando uma melhoria do processo de comunicação organizacional, olha só como é que a matéria vai dar uma encaixada agora, pessoal. Se eu, na condição de empresa, nesse momento nós somos empresa, nós somos gestores, nós somos gestoras, consigo atrair, através de um processo de recrutamento, seja ele interno, externo ou misto, pessoas que vão participar de um processo de seleção. Qual que é a diferença entre recrutar e selecionar? Recrutar é atração, é atrair essas pessoas, já colocamos isso no caderno. E o que é um processo de seleção? Acho que eu coloquei no caderno de vocês, senão anotem aí. É um processo de escolha comparativa. Né? Então coloca aí, processo de seleção. Vamos colocar esse conceito final aí para a gente fechar? Processo de seleção. Escolha comparativa entre candidatos. Escolha comparativa entre candidatos. Ponto final. Então, ou seja, se eu consigo ter um processo de seleção rigoroso, por isso eu fiz aquela pergunta, qual é o papel da terceirização nesse contexto? Eu entender que eu posso sim contratar uma empresa especializada em recursos humanos para fazer isso por mim, porque eu entendo que eles são especializados, eles são mais capacitados para fazerem, e naturalmente a chance de vir a vingar, ou seja, um encaixe entre a exigência que essa vaga exige e as qualificações que esse profissional tem, elas são maiores de serem encaixadas. Para vocês terem uma ideia, turma, do quanto que hoje essas empresas são altamente especializadas, tem uma empresa que eu esqueci o nome dela em São Paulo, que quando você contrata essa empresa para trazer um capital intelectual para essa empresa, ele vai te indicar alguém em algum momento. Se essa pessoa não passar pelo contrato de experiência, ou seja, aqueles 90 dias, você não precisa pagar por aquela indicação. Ou seja, eles são tão bons naquilo que eles fazem, que eles têm certeza, ou pelo menos têm próximo disso, caso contrário, você não precisa nem pagar, que aquela pessoa indicada por eles será uma pessoa que vai vingar, ou seja, que vai ter um encaixe entre a exigência que essa vaga tem e as competências que essa pessoa possui. Pessoal, então ficou claro quais foram os objetivos da nossa aula de hoje, quanto a atrair, selecionar um pessoal cada vez mais qualificado, porque dentro desse meu processo de comunicação organizacional interno, é fundamental que eu tenha cada vez mais pessoas comprometidas com os resultados, aquilo que eu coloquei no caderno de vocês, que é a visão finalística. Lembram disso, pessoal? Tem no caderno de vocês, primeira ou segunda aula. O que é uma visão finalística? É uma visão com foco em resultados. É eu saber que a minha aula ela só consegue alcançar um objetivo quando lá no final que vocês forem avaliados e vocês consigam ter uma aprovação com relação a essa matéria e tenham absorvido o conteúdo da melhor forma possível, o resultado foi altamente positivo nesse sentido. Essa é uma visão finalística, então se eu quero melhorar o processo de comunicação interna em uma organização, naturalmente é fundamental que eu tenha capital intelectual compatível com essas minhas pretensões. Pessoal, perguntas? Podemos finalizar com segurança a nossa aula de hoje? Sem perguntas. Podemos. Para todos vocês? Sim. Tranquilo, professor. Maravilha. Então, galera, eu Tranquilo. agradeço demasiadamente a participação de cada um de vocês, tá? Mais uma vez, a gente entende que é um momento que ele vai passar e que bom que a gente conseguiu adequar, né? Não atrapalhar o nosso semestre através dessas aulas. É lógico que não é a mesma coisa, mas é uma coisa que era diferenciada e o fato da gente estar se adaptando a tudo isso, não só nós na condição de professores, mas vocês na condição de alunos, mostra a nossa virtude, as nossas virtudes de adaptação, né? De entender. Tem uma frase muito legal, todo mundo já ouviu falar no Bruce Lee,
né, um cara que era mestre das artes marciais, aí na década de 70, fez muito sucesso em Hollywood, né? E quando ele foi perguntado qual era o segredo do sucesso dele, ele alegou que é ser como a água, né? Aí a repórter achou meio estranho, mas como assim ser como a água? Ele falou, não, porque na verdade, se você joga uma água numa superfície, se você joga uma água, por exemplo, em uma taça, a água vai preencher o formato dessa taça. Se eu jogo uma água sobre essa mesa, ela vai, né, avançar de acordo com o declive ou não dessa mesa. Ou seja, a ideia é que você se adapte às circunstâncias quando elas aparecerem, tal qual a água faz diante de um relevo, diante de uma superfície, etc. Então, jamais, pessoal, desanimem em função desse momento atual, principalmente do seu ponto de vista acadêmico, né? Entendo que é um momento que a gente está passando, que, na minha opinião, eu vejo como até um privilégio, tá, pessoal? Não pelas mortes em si, por favor, não pelo sofrimento aí, principalmente das classes mais baixas, a gente sabe disso, mas um privilégio de a gente saber que vai avançar com relação a tudo isso e, principalmente, entender que tudo que a gente está fazendo está valendo a pena. E eu tenho certeza que esse esforço que vocês estão fazendo aí, seja no ambiente de trabalho, trabalhando em casa, ou indo até mesmo trabalhar, que é o caso também de alguns de vocês, e no nosso caso também de estar se colocando à disposição. E mais uma vez, pessoal, vocês têm meu WhatsApp, vocês têm meu e-mail, vocês têm N ferramentas aí, então quando se sentir aí de alguma forma inseguro ou insegura, no sentido de querer uma conversa, fiquem sempre à vontade. Vocês já me conhecem, sabe que eu adoro conversar, eu adoro entender as motivações pessoais, eu tenho certeza que a gente vai avançar e vamos alcançar o grande objetivo dessa matéria, que é qualificar-los e torná-los cada vez melhores e mais competitivos no mercado de trabalho. Fechado, galera? Fechado. Tchau, boa noite. Pessoal, belíssima noite para vocês. Fechado. E nos falamos próxima quinta-feira. Beijão. Beijão, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite, professor. Boa noite, obrigado.